Nada, é a Ponte com o Juventude, começa às 19 horas. 7 da noite, Moisés Lucarelli, Macaca e Juventude. Tem aí o Renato Cajá no Juventude, com 5 passagens pela Ponte, atração também. A Macaquinha numa situação na classificação, os resultados ajudando, hein? Ponte terceira colocada com 21 pontos. Tem desfalque, tem mudança na direção técnica, tem técnico interino hoje. Ontem o problema foi o Brigatti Notícia, que tomou conta um imenso debate que tivemos aqui também, e vamos ter hoje também. Enfim, hoje quem narra é o amigo Batista. Batistão vai comentar, o CH vai... aliás, o Batista vai narrar, hein? Eu quis mudar a função dele, mas eu não consigo, tá? Tem CH e Greg Zorzinho comentando e o Lupe participando conosco aqui também, tá? E de imediato já quero pegar o boa tarde aqui do Lupe, falando apenas, você vendo? Falando, Alexandre Almeida, agradecer a Alexandre Almeida, Gil Kleber, né? Faz de conta que não vê, ele é assim mesmo, olha lá. Ele, parece que ele não tá ouvindo, né? E também o nosso Gilberto Sufi. Muito bem, um grande abraço, Lupe. Você tá bem, Lupe? Eu tô bem, Edu, e você? Tá falante hoje, hein? Tá. É o melhorei, Edu. Estava mal os 2 últimos jogos, hein? Deu. Acontece, né? Infecção aqui na garganta, bactéria. Eu fiz gargarejo com desinfetante, porque tava lá, mata 99,9% dos germes. Aí eu fiz um gargarejo e tô bem. Tá com quantos anos, Lupe? Tô com 31, Edu. Ah, já tem 31? Já sou velho. É cara de 24, hein? Hã? Cara de 24. De 23. Será? De 22. Não. Novão, rapaz. Novão. Não é pra ter essas coisas mais, não, viu? Não, tô ficando velho já, Edu. Tô quase pra... Vou fazer uma carreira. pergunta pra você. Eu vou fazer uma pergunta pra você que ninguém fez. Desde ontem à tarde, ninguém fez essa pergunta pra você. Quem que é o novo técnico da Ponte? Novo técnico da Ponte Preta se chama Marcelo de Oliveira Santos Uzai. Conhecido como Marcelo Oliveira. 65 anos, natural de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Sucesso com o Cruzeiro, bicampeão brasileiro com o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil com o Palmeiras, também teve títulos com o Coritiba. Chega terça-feira para comandar a Macaca, Marcelo Oliveira. O último trabalho foi o Fluminense em 2018. Isso significa que no derby... Fábio Moreno comanda a equipe. Isso já tá certo. Tá certo. Hoje no derby é Fábio Moreno. Fábio Moreno. Porém, Marcelo Oliveira acompanha o derby das tribunas de honra. Ele não vai dar treinamento, ele vai ser apresentado. Chega terça-feira. Ele vai botar o bico dele depois do derby. Ele vai botar o bico dele contra o Cuiabá, sábado, 6h30 da tarde, na Arena Pantanal. Que bucha, hein? Que bucha. CH, nosso amigo aqui, um grande abraço pra você, CH. Meu amigo Edu Pinheiro, tudo bem? Boa tarde a todos. Você me permite só uma coisinha, eu preciso de várias opiniões suas, mas pois não. antes, porém, pra quem não acompanhou, você deve ter acompanhado América e Guarani 0x0. Todinho. Eu queria saber a sua opinião e o Marcos Luiz, daqui a pouco com a informação aí do menino, como é que é o Alanzinho. A quem eu desejo pronto restabelecimento. Ele acabou sofrendo uma fratura, está passando por cirurgia, já terminou e vai ficar afastado por bastante tempo. Mas isso faz parte da profissão, ele vai superar tudo isso, é garoto, é um grande talento do futebol brasileiro e foi uma cena muito triste, tudo que aconteceu. Como é que foi o lance? Foi uma tentativa de dividida, né? Bola dividida ali, puxa vida. Passos, né? Nossa, foi impressionante assim a cena. Dá muita tristeza, né, Edu? O rapaz veio para o Guarani para tentar, sabe, uma chance para poder jogar. Já não jogava no Palmeiras e agora sofre uma fratura e vai ficar alguns meses de fora. E a gente lamenta muito, mas torce muito para que ele se restabeleça o mais rápido possível, Edu. Só para o ouvinte entender, é o seguinte, o Bruno Sávio, ele saiu aos 28 do primeiro tempo. E o Catalá colocou o Alanzinho. Isso. Aí no final do primeiro tempo... Teve o lance. Esse menino, Léo Passos, o número 9 do América Mineiro, ele foi chutar pro gol. Eles erguem a perna para chutar e o Alanzinho vem por trás tentando travar. Numa boa. E ele, Léo Passos, sem nenhuma maldade, acabou então chutando a perna do Alanzinho. A TV mostrou o lance né, com precisão, voltou e tal, se você vê a perna dobrar.
e ele teve, portanto, aí essa fratura de tíbia e fíbula. Perna esquerda, foi operado no Hospital Mater Dei de Belo Horizonte. O médico do Guarani o acompanha, é Dr. Raí, Dr. Raí Alves da Cruz. O acompanha, acho que a delegação... Previsão de retorno aos gramados a gente não sabe. Normalmente isso dura mais de 6 meses. E o que você achou do jogo? Porque o Catalá entrou a princípio sem nenhum volante. Então, Edu, tomou um sufoco grande no primeiro tempo. Se não é o goleiro do Guarani, o Gabriel, o Guarani teria com certeza perdido o jogo. No segundo tempo melhorou. Mas como eu vim durante toda a semana pedindo que ele fizesse algo diferente, ele fez. Ele foi lá de uma maneira meio suicida. Não é por não ter jogado com volantes de marcação. É que o Arthur Rezende e o Crispim estão com pouca rodagem, né? Até outro dia estavam no departamento médico. Então talvez eu poria um de cada vez, não os dois. Mas eu considero um empate bom resultado diante das circunstâncias e diante do América, que é um time melhor que o Guarani nesse momento. Então ele foi lá e conseguiu pelo menos um ponto. E eu valorizo muito isso. Teve uma série de circunstâncias, né, que a gente concorda, não concorda, mas o fato é que empatar com o América dentro de Independência, na situação que o Guarani estava, eu considero como bom resultado, Edu. Os resultados que não estão ajudando o Guarani, viu, gente? Tá meio difícil para o Guarani. Essa rodada tá terrível. Nós tivemos ontem, Sagá, pra você ter uma ideia, a Figueirense 4, Oeste 1. Estreia do Carpini no Oeste, né? Foi a estreia do Carpini, né? 4-1 foi lá em Floripa. Você vê, o Figueirense ganhou, foi embora. Operário 1, Vitória também 1. Aqui foi bom para Ponte. Segurou o Operário e Vitória também. CRB 3, Avaí 1. CRB encosta no G4. Avaí fica no meio. Botafogo de Ribeirão 1. Paraná 0. Aqui foi bom para Ponte. Derrota do Paraná. Foi ruim para o Guarani a vitória do Botafogo. Subiu na tabela um pouquinho, né? Você tem uma ideia, CH? Pra você ter uma ideia, ó, o Sampaio Correia está ganhando do CSA. O jogo é lá em São Luís. Sampaio Correia 1, CSA 0. Gol do Gustavo Ramos. O Sampaio Correia ultrapassou o Guarani com jogos a menos, hein? O Guarani é penúltimo colocado nesse momento, mesmo empatando hoje. O Sampaio Correia tem 3 jogos a menos que o Guarani, se eu não estou enganado. Tem três. Eu tenho aqui, olha, jogos atrasados aqui. Ó, CH São Paulo 3. 1, achei, 2, 3. O Sampaio Correia está jogando e depois que terminar o jogo, ele vai ficar 3 jogos ainda por fazer. Eles têm 3 atrasados. E ele está na frente do Guarani. E esse jogo aqui, Náutico 0, Confiança 1, também não é bom para o Guarani, que o Confiança, ele dá um ganho. Ele vai para a 12ª colocação nesse momento. Então, não ajuda aqui os resultados também. Essa situação, no momento, o Guarani é penúltimo colocado com 11 pontos ganhos. Bom, é isso aí, Lupe. E a Ponte para hoje? Tem algum desfalque aí? Tem algum problema? A Ponte tem uma novidade, né? Que é a volta do Camilo. Depois de mais de um mês no departamento médico, ele foi relacionado para o jogo. Deve começar no banco. O Fábio Moreno teve um treinamento, né? Que aconteceu ontem. Então ainda existe essa dúvida em relação à escalação do time titular da Ponte. O Apodi deve voltar. O Oyama também retorna. Só não se sabe se no time titular ou no time reserva, no banco de reservas. Tenho aqui um provável time da Ponte, Edu, mas isso ainda nada confirmado. Pode ser que a Macaca entre em campo com o Ivan no gol, o Apodi na direita, o Luizão e o Alisson na zaga, já que o Wellington Carvalho está fora, está suspenso pelo 3º cartão amarelo, o João Paulo também. E na esquerda o Hernandes. O meio-campo com Dauan, Neto Moura e Luan Dias. E no ataque Moisés, Bruno Rodrigues e Matheus Peixoto. O Oyama deve começar no banco também por essa escalação prévia que eu tenho. Mas essa eu ainda não confirmo, como fiz com as outras escalações, tínhamos algumas informações. Mas esse é um provável time, Oyama no banco, Dauan voltando para o meio campo, ao lado do Neto Moura e do Luan Dias, que ocupa a vaga do João Paulo. E no ataque o Moisés ganhando mais uma oportunidade ao lado do Matheus Peixoto e do Bruno Rodrigues. Quem deve ser o lateral esquerdo? O Hernandes. CH, você fala. E na zaga? Alisson e o Luizão. É por exclusão, porque não tem outra. Não, podia colocar o Bruno Reis ali, que é canhoto e é mais jogador do que o Alisson. Mas prossiga. É o índio? É o índio. Olha, um abraço aqui pro William Cabelo, meu amigo. A Alessandra também tá ouvindo? Quanta honra, hein? Muito, muito obrigado. Um abraço ao casal aí.
William Cabelo e Alessandra, muito agradecido. Deixa eu ver aqui, Aldeir do Campo Belo, flamenguista. Muito obrigado, hein, Aldeir? O seu Flamengo, hein? Tá com tudo, hein? Se desforrou, diria na minha época. A ponte é do senhor Marcelo Oliveira, porque não deu oportunidade pro Abel Braga? Olha, só o dia que o Abel Braga precisar de oportunidade. Na atual situação, a ponte, acredito, seria melhor para a ponte. Abraço aí, José Luiz de Campinas. Muito obrigado. Viu? A ponte tem alguma dívida moral com o Abel Braga? Olha, se tem, já morreu, viu, Zé Luiz? Foi 2003 isso. Ele colocou até dinheiro do bolso dele, mas nunca acionou a ponte. E eu acredito que o Abel Braga não vai rever isso e nunca cobraria da ponte, tá bom? CH, pois não. O que você gostaria de falar? Você quer falar do treino? Tem muita coisa pra gente falar da ponte. Mas eu acho que antes da gente falar da equipe, a provável ponte, eu não acompanhei o trabalho de vocês ontem. Você, exaustivamente, falou sobre o Brigatti. Então eu queria que você dissesse, na sua opinião, essa saída do Brigatti. Como é que você viu isso? Eu não sei, independentemente... Eu fiquei surpreso. Eu fiquei surpreso. Surpreso porque, diante de tudo que foi feito por ele, o time foi salvo nas mãos dele, ele recuperou alguns jogadores, né? Eu discordo de muitas decisões que ele andou tomando, mas nunca falei aqui no microfone que tinha que trocar o treinador. E essa é a nossa função, é realizar, fazer análise daquilo que está sendo demonstrado dentro de campo e as escolhas da comissão técnica. Agora, não há dúvida que o Brigatti fazia um trabalho bom. O que pesou, Edu, foi uma informação que nós tivemos na saída do Zé Roberto. Foram dois aspectos. Quando o Zé Roberto saiu e foi para o Atlético Goianiense, eu recebi uma informação segura que havia um descontentamento do grupo com o treinador. Fato que foi confirmado pelo próprio Zé Roberto em entrevista para a Rádio Sagres de Goiânia, né? Não foi uma coisa explícita, mas ele deixou nas entrelinhas, não é? Outro aspecto que pesou, Edu, pesou nos últimos treinadores e não seria diferente com ele. A eliminação na Copa do Brasil. Apesar da Ponte não ter merecido, mas a Ponte jogou muito mal contra o América nas duas partidas. Muito mal. E algum desempenho ou outro aí no Campeonato Brasileiro ficou em xeque, né? Ficou em dúvida. A Ponte contratou um trio que nas mãos do Brigatti não conseguiu desempenhar um bom futebol, que é o japonês, o Neto Moura e o Camilo. Essa é a verdade. Então eu acho que todos esses aspectos colaboraram com a saída dele e foi também potencializado depois de algumas declarações que ele acabou dando, principalmente depois do jogo da Copa do Brasil, no intervalo, dizendo que em um momento ele disse que o time parecia que tinha comido feijoada, e em outro momento ele disse pro canal que transmite o jogo que no intervalo também, que se ele pudesse ele trocaria todo mundo. Ele andou batendo de frente com alguns jogadores, é o jeito do Brigatti, né? Eu não estou aqui para julgar, nem para dizer que está certo ou que está errado. Então esse conjunto de coisas que eu mencionei para você determinaram a saída dele da Ponte. Muito bem, sabe o que é? Isso é informação, tá? Informação. É que bastidor não dá pra gente competir, né? Quando a gente não viu o que acontece no... É que nem aquele casal bonito, a esposa bonita, o cara boa pinta, os dois numa condição social muito boa, morando bem, tá tudo certo, os filhos lindos. Daqui a pouco separa. E ninguém viu nada e tal, o cara numa harmonia, mas de repente não dá certo. Mas não deu certo, como separou e tal. Aí é bastidor. E outra coisa, não pode pegar só aquele, pra você entender o contexto, né? Você dizer aqui que o Brigatti é isso, aquilo, não podemos dizer. Não podemos dizer porque a gente não sabe o contexto de como ele bateu de frente com alguns jogadores. Sim. Então, é uma decisão que a gente tem que respeitar. Eu não demitiria o Brigatti, eu. E isso faz parte do passado. Isso é uma situação. Isso é opinião. Isso é opinião. Eu não faria desse jeito. Eu acho o seguinte, sabe, o CH, o Brigatti chegou na Ponte no meio dessa confusão do Paulistão porque os caras contrataram errado, formaram um time muito ruim, não estava dando certo.
Os caras com medo de encarar a torcida, vamos chamar o Brigatti. O Brigatti é 100% ponte, abafa um pouco. E quando o Brigatti foi apresentado, o Tiãozinho falou na coletiva: o brinco vai tremer. Ou não falou? Falou. Os caras apostando no Brigatti. Usaram a imagem do Brigatti para ver se abafava a coisa. Chamado escudo, né, Edu? O escudo, exatamente isso. Porque em condições normais, a Ponte não contrataria nunca o Brigatti. Em condições normais, de um paulistão de ponta, num brasileiro de ponta, ele ainda é questionável com referência à sua conduta como técnico, não como ponte pretano. E naquele momento, a Ponte precisava de um ponte pretano, um escudo. E ele resolveu o problema. E ele também não foi legal, tá aqui. Quando ele chegou na Ponte, que foi no dia 21 de fevereiro, é por isso que tem que anotar no papel. Qual era a condição da Ponte? Qual é a classificação da Ponte Preta? A Ponte estava a 2 pontos da zona de rebaixamento. Tá aqui, ué. É essa a condição da Ponte quando ele chegou. Resolveu? Não! O time não deu certo, a Ponte perdeu o derby de virada e ficou 4 meses em último lugar, e ele aguentando o sarro, enchendo o saco dele, 4 meses, a bola parada, participou de live e tudo, e a turma enchendo o saco do Brigatti. Eu tipo colocado, hein, perdeu o derby e tal. Você vê o que significa para aquilo aí. Ele aguentou firme aquilo ali. E todo mundo da Ponte se escondendo, e tarde, deixa pra lá. O Covid foi o que salvou a Ponte. Em condições normais, perdendo o derby de 3-8 de virada, pega o Novo Horizontino majestoso, com a torcida no cangote, e os caras tremendo. A sequência seria terrível. O Novo Horizontino invicto. Sabe quando que a Ponte ganhou aqui? Naquele momento seria difícil. E pega o Mirassol completo com Camilo e companhia no domingo à tarde lá, os caras com chance de classificação. Sabe quando que a Ponte ia ganhar com esse time? Do Mirassol? Nunca. Então o Covid ajudou demais. E a Ponte deu um salto que ninguém esperava. Ela quase montou um time novo, né, depois do Covid. Time novo. Então, além de sair do rebaixamento, ela vai para o mata-mata. Pô, é glória. E queira ou não, com todo respeito ao torcedor do Guarani, por conta da rivalidade, o Guarani ficou de fora. Puta, então um ganho. Mudou tudo pro Brigatti. O que o Brigatti falou? Quando terminou o jogo contra o Mirassol? Aqui é uma instituição de respeito. A Ponte merece respeito. Porque, olha, vasculharam o Brigatti nesses 4 meses. Aí ele sortou, ele estava por cima. Aí começa a Série B, bem ou mal vai indo. A Copa do Brasil conseguiu 4 fases, bem ou mal, mas conseguiu. Isso vai enchendo o cara de ego. Você tá me entendendo? Porque eu encontrei com o Brigatti na rua. Tempos atrás, aí falei, Edu, nós vamos fazer um grande Série B. A Ponte vai subir. Ele estava super entusiasmado. Então o ego, ele aumenta. O cara, ele conseguiu dar uma revertida sensacional. O cara tá... Pô, aquilo cresce na vida do cara, entendeu? E ele automaticamente transfere aquilo pro grupo. A coisa não dá certo, ele bate na... Vocês comeram feijoada, não sei o que tem. Aí entra quem? O torcedor Brigatti. Aí não adianta. Aí a Ponte pergunta, bom, eu quero agora um torcedor ou eu quero um técnico? O que eu quero agora? Agora o Brigatti não serve mais. Você tá me entendendo? Então eu acho que... tem muita gente que não entende e também tem muita gente que passa mensagem aqui pregando o fogo do Brigatti. Não é técnico, eu não sei o que tem. Gente, se joga com 3 atacantes, vocês reclamam. Se joga com 3 volantes e com atacante e um atacante, vocês também reclamam. Agora, a Ponte 2011, como é que era? Como é que era a Ponte 2011? A Ponte que subiu com o Kleina. A Ponte tinha Chaves, João Paulo Silva e Mancuso. Tinha mais, tinha Josimar. Jogava com 3 volantes. Jogava com Renatinho, que era um baita do meia, jogava com Cajá e na frente só Ricardo Jesus. E a Macaca arrebentou, subiu. 3 volantes, por quê? Porque não adianta 2 volantes e 2 baita meia bom, mais bom. Porque é que nem o Brigatti falou, quando a Ponte ganha, ninguém dá importância. Ninguém. Agora a Ponte perde, é uma enchição de saco do caramba. É isso, é verdade. A Ponte perde, dá uma repercussão lá dentro, aquilo vira explode aquele. Agora a Ponte ganha, ninguém fala nada. Agora, pô, a Ponte contratou 2 meias que ninguém tem. João Paulo e Camilo. Não digo que ninguém tem. São 2 meias. Você ter 2 essa corda no mesmo time é difícil. E o Luan Dias também. E o Luan Dias. A Ponte tem 3 meias que muita gente gostaria de ter. A Ponte não tem volante. Sobrecarrega o zagueiro. Fez gol, faz gol, mas toma também. O Brigatti, tudo isso cresce. Agora, o Tiãozinho é o seguinte, ele é um presidente e ele é um articulador profissional. A vida inteira, e eu posso falar isso,
Porque eu tenho 30 anos de cerimonial. 30 anos de vida pública. É meu ganha-pão. Eu peguei o Tiãozinho como vereador, depois deputado. A vida inteira ele articulou, ele conversou. Ou você pensa que ele foi eleito vereador como? Ele conversando lá no Parque Osiel, nas reuniões que ele ia, a turma enchendo o saco dele, pressão, ele lá, colocando pano quente e tal. A senhora Isaline Tiene era prefeita de Campinas e o Tiãozinho, ele era o líder do governo. Você não queira saber o que é ser líder de governo numa Câmara Municipal. Então o cara tem que articular liderança, conversa aqui, conversa ali. Ele fez isso há muitos anos. Agora é obrigação dele também. Brigatti, vem cá, não tá legal? O que tá pegando aqui? Pega o elenco, conversa, chama. Ora, não tá legal, tem que chamar, tem que conversar. Claramente faltou respaldo para ele. Então, faltou, claro que faltou. Então, agora não dá. Eu só queria explicar pro ouvinte. Desculpa, viu, Lupe? Você tem que ir aí de convidado aí? Eu tô quieto. Você foi muito bem. Não, pelo amor de Deus, vamos ouvir o Gustavo Bueno? Essa entrevista do Gustavo, ela chegou ontem, no final do nosso programa, do Bandeirantes Esportivo, então nós soltamos um pequeno trecho. Eu ainda deixei as perguntas que foram feitas a respeito do futuro técnico, que agora todo mundo já sabe, que é o Marcelo Oliveira. E o Gustavo Bueno explica um pouco mais essa decisão da demissão do Gustavo Bueno, mas também fala de reforços e também da situação, Edu, até que enfim, do Kleber Reis. Bom, primeiro deixar claro que a questão do ambiente interno, isso nunca houve nenhum problema aqui dentro da Ponte Preta, muito pelo contrário, a relação sempre foi muito boa, tanto da comissão técnica dos atletas, quanto dos atletas com a comissão técnica. A troca foi uma decisão em consenso da diretoria, muito em virtude de um entendimento que nos últimos jogos a equipe não conseguiu uma performance adequada, e a gente busca aí com essa mudança tentar extrair mais desse elenco nosso. Com relação ao Fabinho Moreno, a questão do Fabinho Moreno é um profissional muito competente, tem todo o respaldo e toda a credibilidade e confiança da diretoria, mas a partir dessa decisão que foi tomada hoje pelo desligamento do João Brigatti, a gente com certeza vai buscar um perfil de um treinador que possa atender ele e manter a gente dentro do objetivo principal, que é o acesso. Marcos Ceroni, Ponte News. Gustavo, o que vocês esperaram até hoje pela manhã para demitir o técnico João Brigatti? Se tinha esta intenção, por que não o fizeram logo após o jogo contra o Cruzeiro? Bom, primeiramente eu acho que dentro do nosso trabalho a gente tem que sempre ter um respeito com o profissional. A gente não acha legal você tomar uma decisão dessa logo após um jogo, onde estava todo mundo de cabeça quente. Então nós optamos por voltar, fazer uma reunião com toda a diretoria, para sim, com a cabeça mais tranquila, mais serena. Não é uma decisão fácil de ser tomada, ainda mais com um profissional como o João Brigatti, a identidade que tem com o clube, o respeito que tem. Então não é uma decisão fácil, então a gente optou por deixar baixar a poeira, passar o estresse do jogo e conversar pelo dia de hoje para que buscasse essa decisão a qual foi passada para vocês. Elias Aredes, Rádio Brasil. Gustavo, o Fábio Moreno é o terceiro treinador no ano antes de Kleiner e Brigatti. Já houve 2 montagens de elenco, tanto para Paulistão como para a Série B. Que fato concreto você pode dizer à torcida para ela acreditar no acesso diante de tantas incertezas administrativas e de planejamento da equipe em 2020? Bom, primeiro que nós podemos dizer aí que houve apenas uma troca, né? Nós iniciamos com o João e trocamos pelo João, iniciamos com o Gilson e trocamos pelo João Brigatti. O Fábio Moreno é um profissional do clube, é um funcionário do clube, é um interino. Então, agora sim, com calma, após a decisão da saída do João Brigatti, que nós vamos pensar num novo comandante. Com relação à montagem do elenco, né? Nós iniciamos o ano, nós fizemos contratações pontuais, nós iniciamos o Paulista com elenco enxuto, e nós incorporamos contratações ao longo desse processo, principalmente na pandemia, porque a gente sabe a quantidade de jogos que ia ter, e muito em virtude do Covid, os jogos encavalados, tanto que a competição se estendeu até o final de janeiro. Então nós precisamos fazer essas contratações, então não vejo como 2 montagens de elenco, eu vejo sim que nós iniciamos um planejamento e depois incorporamos outros jogadores contratados. Marco Guarizo, CBN. Gustavo, o relacionamento do João Brigatti com os jogadores estava desgastado? Foi esse o motivo da saída dele? Não, como eu disse anteriormente, o relacionamento entre jogadores e comissão técnica sempre foi um relacionamento bom. A mudança ela se deu em virtude de um momento em que nós entendemos aqui que a performance não atingiu aquilo que a gente esperava.
Isso faz parte de qualquer processo dentro de um clube de futebol. E nós vamos buscar um novo treinador para ele consiga extrair o máximo desses novos jogadores, dos jogadores que já estavam desde o começo do ano, para a gente atingir esse principal objetivo nosso, que é o acesso. Antônio Lupe, Rádio Bandeirantes. O quanto a pressão pelo acesso aumenta em cima do elenco após a saída do Brigatti? Pode explicar a questão do Kleber Reis? Eu acho que a pressão pelo acesso, ela independe da saída do João Brigatti. Um clube como a Ponte Preta traçou um objetivo no começo do ano de briga pelo acesso, por coisa grande. Então, evidentemente que essa pressão vai ter, independente da saída ou da permanência do João Brigatti. Então, nós temos que entender que foi o momento da troca, foi definido isso, e a partir de agora os jogadores também têm que assumir e têm assumido a sua responsabilidade para que a gente consiga, no final do ano, atingir os objetivos principais nossos, que é por colocar a Ponte Preta novamente na Série A. Bom, com relação ao Kleber, nós tivemos uma conversa com o atleta, passamos para ele que dentro do nosso planejamento para a Série B, ele não fazia parte, a partir desse momento houve-se um consenso para que se busque uma outra alternativa, um outro clube, e o Kleber possa seguir a carreira dele. Rony Romanini, Rádio Central. Gustavo, a informação que temos é de que vocês chegaram a apresentar nomes para a lateral direita e para a zaga e que o Brigatti não teria dado aval. Também recebemos informações de que o oposto havia acontecido. Ele indicado peças que gostaria de contar e o aval não veio por parte da Ponte Preta. O que é verdade nisso e como está a busca para reforçar o elenco nesses dois setores? Qual a explicação para não haver um substituto para o Apodi no elenco da Ponte até agora? Não, primeiro que dentro da Ponte Preta ou dentro de qualquer clube, as decisões elas são sempre em consenso. Então, essa informação de que houve nomes e o João Brigatti não aceitou e ele indicou e nós não aceitamos, não procede. A gente sempre trabalhou em conjunto, todos os nomes foram discutidos com a comissão técnica. A gente está atento no mercado, a gente sabe das necessidades, das eventuais contratações. Algumas situações a gente estava aguardando, acabou não caminhando. E a torcida pode ter certeza absoluta que nós estamos ainda buscando o reforço para a equipe, mas que atenda o perfil e as necessidades da Ponte Preta. Tá aí a entrevista do Gustavo Bueno, um trecho, Edu, falando então a respeito dessa troca. Ele não tinha anunciado o Marcelo Oliveira porque isso foi ontem à noite. Hoje à tarde houve a confirmação então do Marcelo Oliveira, novo técnico da Ponte Preta, porém hoje Fabinho Moreno comanda a equipe e também no derby terça-feira no Majestoso. Muito bem, Lupe, você tá ficando por aqui, tá bom? Mais informações da Ponte, tá? Ah, tá. Tá bom, já você confirma para a provável Ponte? Ah, já saiu já. O que, a escalação? Já saiu já. Já saiu a escalação? Já saiu, Edu. Então mande. Bora? Então vamos lá. 1, Ivan no gol. 22, Apodi na direita. Na zaga, 3, Luizão e 23, Alisson. E 14, Hernandes. Sim. No meio campo, 5, Dauan. 7, Neto Moura. Sim. E 15, Luan Dias. No ataque, 21, Moisés. 9, Peixoto. Sim. E 11, Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues. O japonês foi pro banco. Tem o banco aí? 12, Igor Vinhas. Ok. Meia dúzia, Lazzaroni. Ok. 8, Bruno Reis. Bruno Reis. 16, Yuri. 17, Luiz Oyama. 18, Danley. 19, Pato. 20, Zanocelo. 26, Léo. 27, Papa Fayet. 23, João Veras. Quanto tempo o João Vera? E 88, Camilo. É atacante, né, João Vera? João Veras é atacante. Da base? Da base do 15 veio pra Ponte. E repita o último nome no banco. 88, Camilo. Outra vez, repita, por favor. 88, Camilo. Vamos lá, antes de repetir a Ponte Preta, pois não, CH. Já o Greg participando também, diga lá, CH. E a contratação do Marcelo Oliveira, ela está sendo... A opinião está sendo muito dividida na internet. Uns gostam, outros dizem que ele está muito tempo parado, essa coisa toda. E a gente tem que respeitar, porque cada um enxerga futebol de uma maneira, né, Edu? Claro. Mas
Por que eu gostei do nome do Marcelo Oliveira? Porque primeiro que ele é um grande administrador de pessoas. Ele administra um vestiário como poucos. Ele é vencedor. O cara que é campeão da Copa do Brasil pelo Palmeiras. Bicampeão com o Cruzeiro, Campeonato Brasileiro da Série A. Ele é tetra vice-campeão da Copa do Brasil. Campeão mineiro, entre outros títulos. Tá parado há 2 anos? Tá. Só que ele não entra em campo. Ele não precisa ter preparo físico para estar dentro de campo. Quantos técnicos bons no Brasil estão parados? Quanto tempo o Luxemburgo, por exemplo, ficou parado? Então, assim, o Marcelo Oliveira ele não é nenhum técnico de grandes estratégias. Não é da nova geração. Ele é um técnico que encurta caminhos. Que ele vai pela simplicidade. Trabalha muito bola parada. Então, eu conheço o Marcelo Oliveira. Acho que é um baita cara. Eu não sei se vai dar certo. Não depende só do nome ser bom. Não depende só de ser vencedor. Depende de uma série de aspectos. Uma série. Mas é um técnico que, para mim, a Ponte acerta. E essa coisa dele ter trabalhado com o Fabinho Moreno, com o preparador físico, isso também ajuda muito. Não é? Então eu gostei da contratação, Edu. Ele vem acompanhado do é só vem, ele, Lupe? 2 auxiliares. 2 auxiliares. Mas o Fabinho, que trabalhou com ele como coordenador também, lá no Fluminense, e o Juvenilson participou de todos esses títulos que o CH falou como preparador físico. Ajuda Então, bastante, né? Já. Vamos lá, Gleger, como é que você vai? Boa tarde agora, sou Gleger. Boa tarde, Edu, tudo bem? Tudo Quanto bem. tempo, hein? Você também? Tudo bem, graças a Deus. Olha, Edu, para falar do Marcelo, eu particularmente não tentaria outra alternativa. Eu acho que eu não gosto da contratação. Acho que pela situação, por todas as características e por tudo que a gente ouve também, né, no meio do futebol aí, e eu ainda quando atuava, ainda quando jogava, ouvia falar muito sobre o Marcelo, eu não traria para essa situação da Ponte. Para mim não foi uma boa escolha da diretoria, é claro e óbvio que a gente espera que possa dar tudo certo, que ele possa aí ajustar aí alguns detalhes, principalmente emocional, vestiário, essas coisas, mas eu não teria trazido. Eu tentaria uma outra alternativa, tentaria um outro nome, mas já que está contratado, a expectativa fica em torno de que dê tudo certo, né, Edu? Acho que a Ponte tinha tempo, né, para escolher aí um nome um pouco mais na atividade, um cara que um pouco mais, não vou dizer da jovem geração, né, até porque o Marcelo não é tão velho assim, mas eu teria escolhido outro nome. Eu particularmente não gostei, Edu. Perfeito. Eu tenho que dar uma faturadinha. Volto já agora 18h04. Tem uma luz aqui que me atrapalha, eu vou te falar, hein? Eu tenho que colocar a mão aqui na frente, 18h04, olha, 19 horas, tem Ponte Juventude. Bandeirantes! Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou? Trincou? Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. Edu Pinheiro. Repita a Ponte Preta, a escalada aí, Lupe. 1, Ivan no gol, na direita 22, Apodi, na zaga 3, Luizão, 23, Alisson e 14, Hernandes na esquerda. No meio campo, Dauan com a 5, 7, Neto Moura, 15, Luan Dias. No ataque, Moisés com a 21, 9, Peixoto e 11, Bruno Rodrigues. Juventude tá escalado também, Edu. O banco da Ponte, por gentileza. 12, Igor Vinhas, meia dúzia Lazzaroni, 8, Bruno Reis, 16, Yuri, 17, Oyama, 18, Danley, 19, Pato,
20 Zanocelo, 26 Léo, 27 Papa Fayet, 23 João Veras e 88 Camilo. Então, Camilo de volta mais no banco, hein? João Paulo suspenso. Quem tá suspenso também é o W Carvalho. W Carvalho. Olha, acabou, hein? Náutico 0, Confiança 1. O Confiança, como é que ganhou do Náutico? Olha que danado do Confiança, hein? O Confiança ganhou do Náutico em Recife. Náutico 0, Confiança 1. Bola rolando para Brasil 0, Chapecoense 0. Sampaio Correia 1, CSA 0, segundo tempo, hein? Sampaio Correia está ganhando. A Ponte, terceira colocada com 21 pontos. O Guarani é penúltimo com 11 pontos, 19º. Vamos lá, o América escalado, aliás, o Juventude escalado, será que o Cajá vai... Não, o Cajá tá no banco, Edu. Cajá tá no banco. Cajá no banco, então isso. vamos pro Juventude, então. 1, Marcelo Carné. 2, Igor. 3, Wellington. E 4, Nery Barreiro. E na esquerda com a meia dúzia, Eltinho. No meio campo 5, João Paulo. 8, Gustavo Bochecha. E 10, Wagner. Wagner aquele mesmo, Fluminense, Cruzeiro. Inclusive trabalhou com o Marcelo Oliveira em alguns times. No ataque, com a 7, Roberto. 9, Dalberto. E 11, Breno. Tá, o banco então, quem mais andou no Juventude? 12, Luiz Carlos, 13, Augusto, 14, Wellington Silva, 15, Samuel Santos, 16, Helder, 17, Marcial Seberti, 20, Gabriel Bispo e 19, Renato Cajá. Olha, a bola rola também no Brasileirão, segundo tempo de Grêmio 0, Internacional também 0, Levanta Rio Grande. 19 horas tem Palmeiras e Ceará e às 21 tem Red Bull Bragantino e Corinthians. CH, a escalação, repita a ponte, por favor, e vamos para a análise. Já o Gleger também opinando, por favor. Ivan Apodi, Luizão, Alisson e Hernandes, Dauan, Neto Moura e Luan Dias, Moisés Peixoto e Bruno Rodrigues. A única coisa aqui que eu contesto, mas assim, com só um pouquinho de convicção, viu, Du? Sim. Hernandes e Lazzaroni, os dois estão mal, mas eu confio mais no Lazzaroni. Então eu escalaria ele. Não está errado o Hernandes, é mais ou menos a mesma coisa. Mas eu teria trocado aí. E eu vou entender por que ele manteve o Alisson. Porque se você improvisa um cara na sua posição, que o cara quer volante, que é o caso do Bruno Reis, no lugar do Alisson, já pode dispensar o Alisson. Né? Como vai trocar de treinador, tudo, o que o Fabinho tá fazendo? Ele tá dando aquela acomodada, sabe como é que é, Edu? Vou fazer o simplesinho para não ter confusão, não é? Eu vou aqui pelo caminho mais curto. Vamos fazer o simplesinho, arroz com feijão, não é? O Alisson é uma temeridade, né? O restante, eu jogaria com o Luan Dias, com o Moisés, com o Peixoto, com o Bruno Rodrigues, não colocaria. A principal decisão eu acho que ele tomou, que é deixar o japonês no banco. E eu acho que o Fabinho, de começo, acerta na escalação da Ponte, Edu. E você, Gleger, repita a escalação da Ponte e comente, por favor. Vamos lá, Ivan Apodi, Luizão, Alisson, Hernandes, Dauan, Neto Moura, Luan Dias, Moisés Peixoto e Bruno Rodrigues. Olha, Edu, eu no lugar do Alisson, eu colocaria o Léo, que é um menino da base. Aliás, o Léo, o Lupe pode trazer a informação mais precisa, que ele já participou de alguns jogos aí como titular, né? Um só. É um só, né? Isso. Exatamente. Eu colocaria como eu daria oportunidade a ele. O Alisson tá muito mal, né? Já demonstrou isso. Entrou lá no jogo em Belo Horizonte, também foi muito mal. Então coloca o menino da base. Pô, o menino é um jovem, uma jovem revelação, uma jovem promessa do time. Tá vendo que o reserva imediato aí não tá dando conta do recado? Lança o menino no time, né? O Fábio Moreno sabe, conhece as características. Ele está, claro, dando sequência, né, para que não mexa muito. A gente percebe aí que ele traz aí poucas mudanças. Eu também, igual o CH, também voltaria o Lazzaroni no time. Acho que o Hernandes teve todas as oportunidades e não deu conta do recado. O Lazzaroni, inclusive, lá no segundo tempo, apesar de ter muita dificuldade na marcação, mas pelo menos é um jogador que aparece mais, que dá alternativa, né? E esse, digamos, susto que ele tomou aí perdendo a posição, pode ser que tenha mexido um pouco, porque o Lazzaroni mostrou qualidade, né? Era titular até então e vinha fazendo bons jogos. Depois entrou aí numa maré negativa e perdeu a posição novamente. No resto, eu acho que é isso. Acho que a Ponte está bem escalada. O Luan Dias fazendo ali a função que vinha fazendo o João Paulo. Ele a princípio, olhando o time aqui, ele dá uma mudada na plataforma da Ponte, que deve vir aí num 4-3-3, com o Moisés e o Bruno Rodrigues aberto,
Peixoto centralizado. Expectativa também que o Peixoto comece a jogar futebol, né? Esses últimos jogos aí, realmente, ele não tem apresentado absolutamente nada. O Luan Dias agora vai jogar numa função que é a sua característica, que é a sua função de origem ali, articulando, armando o time. Então eu acho que a única mudança, as duas únicas que eu faria, Edu, era o menino Léo, daria uma oportunidade para o menino, né? O menino da base está cheio de vontade de jogar, cheio de esperança aí de aparecer uma oportunidade para dar conta do recado e seguir aí a sua carreira. E o Lazzaroni no lugar do Hernandes. No resto, tá tudo certo, Edu. A gente espera que a Ponte faça um bom jogo. Olha, Edu, boa tarde, André Vanderlei. Alô, André Vanderlei, tá na Paraíba, João Pessoa, lembrando aqui do Flamenguinho do Cambuí, do Vasco do Cambuí. Manda um abraço pro Zé Maria, sempre ouvinte nosso também, que jogou no Flamenguinho. E pro Totó também. Um abraço pra vocês, viu? Olha, tá bombando aqui, deixa eu ver aqui. Nossa, mas é muito comprido, gente. Quantos corneteiros e não sei o que tem. América e Paraná estão há 3 jogos sem vencer. A América continua abaixo da Ponte e fora do G4. Cadê o super time dos corneteiros? E assim vai, não colocou o nome, final 5.000, aliás, 0-100. Deixa eu ver o que mais aqui. Nossa, mas é muito grande, meu amigo. Brigatti, recuperado alguns jogadores. E aí, é um profissional sério que gosta da Ponte e fala a verdade aos jogadores. Não merecia sair agora. Muito obrigado, viu? Edu. Também não colocou nome. Sim, pois não, Kleber? Não, só queria que você mandasse um grande abraço, uma pessoa que te adora demais. Oh, meu Deus do céu. Aliás, ele contou uma história lá pra nós. Estávamos eu e Leandro Bolles almoçando lá no City Tortas. Opa! Com o J. Santos. E ele contou a história lá do City Bar, lá que ele conversou com você, que você ia lá toda vez, pãozinho com café com leite, sempre o cara que gosta de uma padoca, né, gosta de um pãozinho, né? E ele tava contando umas histórias suas lá, foi muito engraçado, nós demos muita risada, e ele disse que tá ouvindo, tá na paquera, e tá te mandando um grande abraço. Oi. O J. Santos, lá do City Tortas. Quanta honra. É que eu entro no bar e falo assim, alô, Jotinha, meu professor de português. Porque ele sabe tudo, claro, do Campeonato Português, da terrinha, né? Como é, mas ele me passa como é que tá a classificação. Fala, só tem uma coisa que não muda. Se não é o Benfica, é o Porto. Se não é o Porto, é o Sporting. Esses 3, não tem jeito, isso não muda. Mas eu tenho que faturar. Deixa eu ver aqui, Série B continua, Brasil de Pelota 0, Chapecoense 0, continua. Sampaio Correia 1, CSA 0 e acabou o Náutico 0, Confiança 1. Eu volto em 1 minuto. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Edu Pinheiro. Deixa eu ver aqui, uma coisa é certa, vocês da Band vão cornetar o novo técnico, pois não é amigo de vocês. Assinado Benê Moraes. Benê, quanta injustiça. Um abraço pra você, Benê. Deixa eu ver o que mais aqui. Ô, Marisa, um beijo pra você também. Deixa eu ver o que mais aqui. Atenção, correndo rapidamente o WhatsApp aqui. O Lupe vai repetir a Ponte. Michel Campinas vai Macaca. Um abraço, viu, Michel? Acho que o Marcelo Oliveira não é a escolha certa. Tá registrado aqui, Michel. A gente respeita o período de todo mundo. O Wilson de Março de Maringá. O que foi agora, senhor Wilson? Olha, deixa eu ver o que mais. Não dá pra ver. Como é que é? O Wilson de Márcio. Não estou entendendo. Deu uma... No teclado. Alô, Marcel, do Canadá. Sempre conosco. Edu, lamentável decisão da pseudo-diretoria da Ponte. Dispensar o Brigatti. Um abraço, viu, Marcel? Deixa eu ver o que mais aqui. Atenção, Lupe, você vai repetir da Ponte, hein? Sim. Boa noite, Marcelo Oliveira. Eu gosto, mas achei injusta a demissão do Brigatti. Agora é pensar em ser campeão. Se não tá bom no G4. Mas não colocou o nome dele aqui. Deixa eu ver o que mais. Alô, Tchê. Segura, Tchê. Gozado, Tchê, você só ouve pra secar. Você nunca ouve o seu time quando a bola tá rolando no seu time, hein, ô Tchê. Luísa Maia, do Bonfim. Oi, Luísa. A Ponte tem que se preocupar em não perder os derbys, fazer logo a pontuação. Tá muito bem.
Repita a ponte, Antônio Lupe. Ivan no gol, 22 Apodi na direita, na zaga 3 Luizão e 23 Alisson. Na esquerda com a 14, Hernandes. No meio-campo, Dauan com a 5, 7 Neto Moura e 15 Luan Dias. Na vaga do João Paulo, que está suspenso. No ataque, 21 Moisés, 9 Matheus Peixoto. Aliás, Matheus Peixoto mudou de número, hein? Você reparou? Não. Mudou de número. Atenção. O Zé Roberto foi embora, Sim. usava 9, o Peixoto usava a 89. Atenção, muda a cotação do dólar. Atenção. O Matheus Peixoto mudou de número. Matheus Peixoto deixou de lado o 89, agora é o 9 e o 11 é o Bruno Rodrigues. Aqueles que acreditam em crença, né? De repente os gols começam a aparecer. Tem a parte, né? A Mística. parte mística dessa coisa. E você é um cara místico. Sim. Então a 9 pode trazer novos fluidos para ele, né? Olha, Ou eu preciso da fluidos. opinião de vocês aqui com referência ele mantém, como o João Paulo não pode jogar... Pede pro pessoal não te ligar nesse momento que você tá no ar. Isso, por favor. Atende aí, Lupe. Queria agradecer a pessoa. Isso, mas dá uma bronca também. O negócio é o seguinte, o Fábio Moreno, ele mantém o esquema com um meia, ok? No caso, o Luan Dias, João Paulo não pode jogar, tá suspenso. E Moisés, Peixoto e Bruno Rodrigues, os três na frente. A pergunta é, se vocês, por acaso, porque a Ponte também tem tomado muito gol, você não armaria a Ponte com 3 volantes, um meia só, e você não tiraria ou Peixoto ou Bruno Rodrigues? Pelos jogadores que tem à disposição, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu só aceito e tenho que dar mão à palmatória ao Dauan, porque o japonês não está jogando nada e o Neto Moura também não. O meu conceito é sem Dauan e sem Bruno Reis. Só que eles estão mal. E o Dauan está fazendo um jogo regularzinho, direitinho, ele faz o feijão com arroz. Então, não. O meu conceito de futebol nunca é com 2 volantes, muito menos com 3. Mas é uma questão de ponto de vista, tá, Edu? Eu não acho que um time... Não, claro. Você não torna o time defensivo, protegido com um aumento de número de volantes. Você precisa ter um time todo que sem a bola saiba posicionamento, seja rápido na recomposição, todo mundo saiba dentro do seu setor o que tem que fazer, não é? Que é o chamado plano de jogo, com e sem a bola. Então, esse é um time que se defende bem. É um time organizado e sabe o que fazer sem a bola. Então, a Ponte não tem volante confiável. Não tem. O que está regular é o Dauan. Japonês mal, Darley mal, o Bruno Reis mal, Neto Moura não tá legal, não é? Que pode ser chamado de volante / meia. E o Dauan é aquele que tá fazendo uma meia água ali. Vamos ver se com um novo treinador a coisa acontece diferente. Mas, por enquanto, isso que você está sugerindo é impossível de fazer. A não ser que você coloque jogadores aí que vão afundar a Ponte numa partida, né? Imagina, você viu o Campeonato Paulista como é que foi, não viu? Era Dauan e Bruno Reis. Você viu para onde que a Ponte foi parar. Então... É melhor não colocar mais volante. Não mexe na volância. Não mexa nisso que é melhor. Já o Greg vai falar da lateral esquerda. Obrigado, Tony Matano. Obrigado, você não tinha os times nas mãos, por isso foi demitido. Um abraço, meu pole position. E João Batista Ribeiro informando aqui, seu Edu, gol do Grêmio. O senhor tá torcendo pro Grêmio agora, ô João Batista? Opa, um abraço pra você, muito obrigado. Grêmio 1, Inter 0 e de novo, o Renato Gaúcho vai mandar um recado pra Renata Fã, pelo jeito, viu? Sina, hein? Esse ano foram 4 Grenais, 4 vitórias do Grêmio. O João Batista me lembrou, eu era muito pequeno, morava com meu avô também, e estava jogando Ponte Preta e Volkswagen. Tinha um time chamado Volkswagen, de São Bernardo do Campo. Aí saiu o gol da Ponte, eu fui correndo, entrei no quarto correndo, sabe, Gleger? Entrei correndo assim, vô, balancei de tudo assim, gol da Ponte, vô, gol da Ponte. Ele me deu uma bronca do caramba. Pô, que é isso, Ele tava dormindo. Aí eu falei, ih, rapaz, o vô tá torcendo pro Volkswagen. Você tá me entendendo? E o João Batista Ribeiro informando o gol do Grêmio. É pra ajudar o Edu, acho que o João Batista tá torcendo pro Grêmio. Com certeza, né, Edu? Qual que é a diferença do Hernandes para o Lazzaroni? Ou não tem diferença, então é por exclusão a escalação, hein, Gleger? É por exclusão, Edu. Eu colocaria o Lazzaroni, porque o Lazzaroni é um jogador que, claro, tem cometido alguns erros, tem comprometeu aí, inclusive, alguns resultados, né? Em alguns lances ali.
Mas ele, num contexto geral, se você analisar a partida toda do Lazzaroni, é melhor do que a do Hernandes. Por isso que eu escalaria. O Hernandes realmente, ele já teve oportunidade de lateral esquerdo, já foi para o meio. Aliás, na última partida, o João Brigatti deslocou ele ali por dentro e acabou até com 5 ou 6 minutos tirando, porque ele não produziu absolutamente nada. Então eu acho que não é o momento do Hernandes, por isso eu colocaria o Lazzaroni. E agora analisando aqui, viu, Edu, vendo aí você dando algumas sugestões, uma possibilidade que seria interessante também, na minha opinião, poderia ser o Zanocelo aí no lugar do Moisés, por exemplo. Para você povoar um pouco mais o meio de campo. Esse time do Juventude aí tem um meio de campo que merece uma atenção. Então você coloca o Zanocelo. Por quê? Por que eu estou dizendo que coloca o Zanocelo? Porque é um jogador jovem, um jogador que tem qualidade, que pode aí, né, ter um pouco mais de volume técnico no meio de campo. Então você ganha um homem a mais, faz ali um losango de meio de campo, coloca o Zanocelo para fazer uma segunda volância de um lado, o Neto Moura do outro, né, com o Dauan ali protegendo a linha de zaga, e o Luan Dias à frente. Poderia, é uma alternativa, tá? É uma alternativa que poderia ter sido feita, que não ficaria ruim. Até porque o Moisés, nós vimos ele na última partida, né? Moisés na última partida, meu Deus do céu, ele entrou para pisar na bola. Ele não fez absolutamente nada e a nota dele, se tivesse que analisarmos uma nota, seria -0, -3. Porque ele não... Todas as vezes que ele pegou na bola, ele errou. Todas as vezes que ele pegou na bola, ele conseguiu pisar na bola. Então, claro, é um jogador que, pela plataforma tática que propõe aí o Fabinho, ele se encaixa perfeitamente, porque vai fazer ali uma beirada, né, para puxar um contra-ataque, para ter um jogador de velocidade pelo lado. Ele deve fazer uma recomposição ali com o Bruno Rodrigues pelo lado esquerdo, o Moisés pelo lado direito, traz o Luan Dias para fechar ali a linha de meio de campo. Então, por isso. Mas poderia, se pintasse o Zanocelo aí como uma opção de meio de campo, para fortalecer ainda mais e para você ter um pouco mais de gente no setor e para você ter um pouco mais de qualidade, não seria uma opção ruim, não, na minha opinião. Mas vamos ver como é que vai ser o desenho tático aí durante a partida e nós vamos comentando. Ó, sai um gol aqui que não é legal não, gol da Chapecoense no final, a equipe do Humberto Louser marca lá em Pelotas. Marca o gol da Chapecoense e a Chapecoense ultrapassa a Ponte. Ela tem 22 pontos, nesse momento a Chapecoense segunda colocada, repito, com 22. E um detalhe, a Chapecoense tem 2 jogos atrasados, hein? Chapecoense tem 2 jogos atrasados, contra o CSA em casa e contra o CRB em Maceió. Então, por pontos perdidos, ela é líder do campeonato. Pontos perdidos, essa daí é ala jovem. Ué, não tem 2 jogos a menos? Tem 2 jogos a menos, então, pontos perdidos. Por pontos ganhos, ela não é líder. Mas por pontos perdidos, ela é líder do campeonato. Então, por gentileza, Lupe, para falar em pontos perdidos, o Saraiva conseguiu o serviço ou não? Não conseguiu o serviço. Mas como você está preocupado com o Saraiva, Edu? Não, é que eu gosto de acompanhar. Ah, entendi. Porque, ele saiu da... Felipe Saraiva, né? Já saiu da ponte, né? É o seu coração, né, Edu? Então, seu coração é gigantesco. É porque me lembrou que vocês estavam analisando o Pato. Ah, porque é um Saraiva versão 2021. O Pato seria um Saraiva sem grife. Sem grife. Isso. Ok. E arrumou o serviço, Lupe? Não, ainda não. Ainda não? Ainda está no mercado. Quem quiser, à disposição. Tá. Mas ainda tem um imbróglio com a Ponte na justiça. Sempre bom lembrar. Mas de novo? Tá enrolado. Tá enrolado. Você tá que nem o Sol Derby. Só faz notícia do TRT, rapaz. Qual é o nome do nosso amigo lá do Elias, grande Elias. O grande Elias. Elias, ele fica de prontidão 24 horas no TRT. Saiu tudo que é da Ponte do Guarani, que entrou na justiça, ele bate. Tudo. Se você jogar sargrosso nele, borta também, volta, não tem jeito. Mas, Edu, desculpa... É o cara mais negativo da imprensa campineira. Mas é o cara só noticia do TRT. Ele não precisa de defesa, não. Sim. Mas a função do jornalista é informar, Edu. Sendo ruim ou boa informação. Desculpa, eu discordo do amigo. Bom, mas aí... Não, mas ele poderia ser, até uma ideia para ele vai ser bom, assessor de imprensa do TRT. Eu acho que seria importantíssimo. Só na parte futebolística. Porque aí sai uma ação contra o Red Bull, ele já informa.
Sai uma ação do Guarani, ele já informa. Mas não é uma informação importante, Edu? Quantos times não tem na região metropolitana de Campinas? O correto São ações trabalhistas diárias que O acontecem. correto não seria os 2 times de Campinas não ter as causas na justiça? Perde a graça, CH, jornalismo. Ah, entendi. Vai perder totalmente o foco. Então você tem toda a razão, Edu. Então é o seguinte... qual que é o buchicho de grana aí? O Rodrigo Dedada entrou também... Não, a do Rodrigo, o ex-zagueiro da Ponte, eu não vou mais falar Dedada, tá, Edu? Não é mais pra falar, então o senhor me desculpa. Deram uma puxada de orelha em mim, em relação à produção do programa. Então me desculpa. Então, eu também me sinto... Sim, o ex-zagueiro Rodrigo, ele entrou com uma ação na justiça e na primeira instância ele conseguiu o bloqueio de 100% das cotas da Ponte na Série B, Copa do Brasil, e de uma possível venda do Ivan. Porém, depois o desembargador reviu o processo e diminuiu essa porcentagem. Não é mais 100%. É 10% que ficou penhorado aí para o pagamento da dívida do Rodrigo, que é mais de 2 milhões de reais, Edu. Aliás, se tem uma coisa que funciona na Ponte, é o departamento jurídico. É bom. Bom de verdade. Não, qual foi aquela jogada que o jurídico da Ponte fez há uns tempos atrás aí também? História da Copa do Brasil. Copa do Brasil. E o ano passado? Que voltou contra a Aparecidense. É o único jogo remarcado na história anulado no futebol brasileiro. O único problema é que o departamento foi brilhante, mas o time não, né? Voltou, tomou de 2. Mas isso aí é outro assunto, diria Antônio Lupe, e acabou! Brasil de Pelota 0, Chapecoense 1, hein? Chapecoense dá um baita salto. Chapecoense é segunda colocada com 22 pontos. Quem é que vai narrar hoje aqui? Quem? É ele! Deixa eu pegar um registro com ele e terminar no Concentração. Meu grande amigo Batista. Um abraço pra você, Batistão. Alô, Edu, um grande abraço pra você. Que prazer estar contigo em mais essa grande jornada esportiva. A Ponte com a missão de vencer o time do Juventude. Está sem treinador, demitiu o Brigatti, não concordei com a medida tomada pela Ponte Preta. O Brigatti fazia uma grande campanha, mas você sabe, né, Edu, todo treinador que perde Copa do Brasil, a única maneira que tem do treinador permanecer é se a Ponte for campeã da Copa do Brasil. O Felipe Moreira, você se lembra, quando ele foi demitido, ele tinha 62% de aproveitamento. E saiu da Copa do Brasil naquele jogo contra o Cuiabá. Um jogo em que, jogo único, foi no Majestoso. A Ponte precisava vencer, estava empatando, foi para pênalti. Nos pênaltis, o Matheus Jesus, esse que está no Bragantino, jogou também no Corinthians, meteu na trave e a Ponte saiu da competição. Felipe Moreira foi demitido. O Jorginho também, esse jogo que você estava comentando agora há pouco, a Ponte, o departamento jurídico da Ponte conseguiu remarcar de forma inédita o jogo e o time do Jorginho saiu da competição de maneira ridícula, vamos colocar dessa forma. E agora com o João Brigatti saindo da Copa do Brasil contra a equipe do América Mineiro. Eu entendo que o principal campeonato que a Ponte está disputando é a Série B. É a B-Zona, é aí que a Ponte tem que subir. E na B-Zona o João Brigatti vinha muito bem com o time do G4, o melhor ataque da competição com 17 gols marcados, mas o Brigatti já faz parte do passado. Agora o olhar tem que estar para frente no horizonte. Chega Marcelo Oliveira, que eu gosto, acho bom treinador, o oposto em personalidade do Brigatti. O Brigatti é explosivo, né? Um cara que não pensa muito para falar, enquanto que o mineiro, com fala mansa, estilo paizão, Marcelo Oliveira, conversa mais, é mais no diálogo, é mais na conversa. Talvez seja esse perfil que a Ponte Preta esteja procurando. Então chega aí Marcelo Oliveira, sorte para ele, tomara que dê tudo certo e sorte para a Ponte hoje, que precisa muito da vitória, Edu. Como diria Rolando Lero, amado mestre, senti firmeza nas profundezas da sua palavra. E com vossa permissão e sabedoria, foi o encerramento do nosso gostoso e descontraído Concentração, convidando os amigos para o YouTube e no Facebook. Você vai ver o Batistão, bonitão, lindão. É Rádio Bandeirantes Campinas.
Rádio Bandeirantes Campinas, no YouTube, no Facebook, e manda pra mim o WhatsApp 97102-1493, que eu dou um alô pra você e até já. Bandeirantes. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 lá, 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 laia, Bandeirantes. Lá, laia, 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 lá. Futebol. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou? Trincou? Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. Jornada Bandeirantes. Carlos Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, vem. Alô, alô Campinas, alô Brasil. Brasil, Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Estádio Moisés Lucarelli, Campinas, 25 graus, ventando forte neste momento, partida marcada para 7 da noite, daqui a 25 minutos, a bola vai rolar. Ponte Preta e Juventude estarão medindo forças e aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. E a partir de agora vamos esparramando nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som do jogo. Bandeirantes. Falamos para Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar?
pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou, trincou. Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Girando o maior time do Rádio Esportivo de Campinas. Primeiro lugar na preferência popular, só da Bandeirantes no ar. As vozes que farão a grande jornada esportiva pra você. Começamos com as informações, falando da Ponte Preta, repórter Bandeirantes Antônio Lupi. Oi, Lupi, é com você! Oi, Batista, boa noite. Grande abraço para você, para todos que estão acompanhando a Rádio Bandeirantes. A Macaca vive um momento turbulento. Ontem, o anúncio da demissão do técnico João Brigatti. E hoje, a confirmação de Marcelo Oliveira como novo técnico da Macaca. Porém, ele só assume o time depois do derby. Fabinho Moreno, interinamente, comanda o time hoje contra o Juventude e terça-feira no grande clássico contra o Guarani. Pro duelo contra o Juventude, a bola rola daqui a pouquinho no Moisés Lucarelli. Wellington Carvalho, zagueiro, e João Paulo estão suspensos e fora do jogo. No lugar do zagueiro, Alisson ganha a oportunidade e Luan Dias hoje será o responsável por articular as jogadas da Macaca. Brigatti foi embora, mas tem novidade no banco de reservas. Camilo está relacionado, assim como João Veras, 2 jogadores que estavam no departamento médico. E o adversário, o time do Juventude, diz aí Lupi. Está com moral, vem de vitória na Série B contra o Operário por 1-0. Está vivo nas oitavas de final da Copa do Brasil. Vai encarar o Grêmio na competição nacional. O técnico Pintado tem 2 problemas pro ataque. Os atacantes Capixaba e Rafael Silva estão no departamento médico. Roberto e Dalberto serão os titulares ao lado de Breno Lopes, principal nome do Juventude, o artilheiro, com 6 gols marcados na Bezona. Beleza, daqui a pouco mais informações também sobre a contratação do novo treinador. Marcelo Oliveira assume o time da Macaca, não dirige o time no grande derby campineiro, derby 197 na terça-feira, mas já assina contrato na terça-feira. E aqui na Bandeirantes, opinião sempre em dose dupla. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Diz aí, um abraço, Gleger. Um abraço, Batista. Boa noite para você, para o amigo ligado na Bandeirantes. Olha, Batista, vem aí o Fábio. O Fábio Moreira conhece muito bem esse elenco, né? Claro que os jogadores em si, um jogo importante. E o pensamento é o seguinte: você perde sim a referência. Fábio é só o auxiliar, né? É o interino. E você tem uma referência num jogo importante como esse, de recuperação para o time da Ponte, que vem aí de uma derrota, e uma derrota um pouco elástica para o Cruzeiro, seria importante você ter lá o ponto de referência. Claro, todo o elenco, todo o grupo já sabe que a Ponte contratou aí o Marcelo Oliveira. Mas é sempre importante você ter. Mas o Fabinho, ele é muito respeitado. Ele é um cara respeitado, é um cara que conhece de futebol. A princípio, olhando aqui a escalação, ele dá uma mudada na plataforma. A Ponte aparentemente vem com um esquema diferente, vem com uma plataforma tática diferente daquela que o João Brigatti vinha implantando. Eu faria 2 substituições pontuais. Uma talvez, mas 2 pontuais. Eu viria com o menino Léo no lugar do Alisson. O Alisson já deu mostras de que não tem condições de ser titular desse time da Ponte Preta, ainda mais num jogo pesado como esse do Juventude. Enfrentar um time aí, esse time ele é monitorado ali, ele é técnico desse time, é o Pintado, é um cara estrategista, monta sempre times bons, times turrentos, marcação total o jogo todo, né? É aquele jogo, o famoso jogo pesado, o famoso jogo pegada. Vai ser esse jogo de hoje. Juventude vem aqui para marcar e vai jogar por uma bola. E essas são as características do professor Pintado. E eu faria também a entrada do Lazzaroni no lugar do Hernandes.
uma possível mudança com o Zanocelo ali no lugar do Moisés, para ter um pouco mais de homens ali no meio de campo, povoar um pouco mais o setor, né? E ter um pouco mais de posse de bola no setor de meio de campo. A Ponte tem tido muitos problemas ali no meio de campo, né? Então poderia, mas essas duas pontuais eu teria feito. Léo no lugar do Alisson e Lazzaroni no lugar do Hernandes. No mais, a expectativa, Batista, é de que a Ponte faça um bom jogo, conquiste uma vitória, recupere aí a confiança e a autoestima que acabou deixando lá em Belo Horizonte naquela derrota por Cruzeiro, e que possa se manter, que esse é o ponto primordial, se manter no G4 da Série B, Batistão. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço, boa noite. Boa noite, Batista. Um grande abraço pro ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. O aspecto emocional vai pesar muito nessa partida, porque a cacetada contra o Cruzeiro foi muito grande. Troca de treinador, foi uma semana de muita conturbação para o elenco da Ponte Preta. Então o caminho é a simplicidade, e é isso que o Fabinho Moreno está fazendo. Está indo pelo caminho mais curto, não está inventando, não está improvisando. Ele está fazendo o que 90% das pessoas que assistem, são torcedores, que são cronistas, fariam de começo. Resta saber como é que vai ser o comportamento do time dentro do campo. Espero que seja positivo. A grande novidade é o retorno do Apodi. O Apodi dentro de campo significa muito, principalmente, Batista, em termos ofensivos. Daqui a pouco a bola rola, partida marcada para daqui a 17 minutos no gramado do estádio Moisés Lucarelli. O Guarani jogou hoje pela manhã, partida que começou às 11 da manhã em Belo Horizonte contra o América. Chegando com o destaque do Bugre, que empatou o jogo, Marcos Aloysio Cobrão. Alô, Marquinhos, um abraço, boa noite. Ô, Batistão, sempre ao vivo, como na tela da Band, Batista. Para falar do Guarani, como você disse, acabou empatando com o América hoje pela manhã em Belo Horizonte, trouxe um ponto para Campinas. Tem o derby nesta terça-feira. O fato negativo, Batista, infelizmente uma tragédia, né? O que aconteceu com o Alanzinho? Num lance, numa disputa de bola, ele teve fratura na fíbula e também na tíbia da perna esquerda. Foi operado no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. E agora é torcer para uma boa recuperação do jogador. Não temos ainda a previsão em quanto tempo ele estará de volta aos gramados. Só torcendo pela sua recuperação. E para você, uma boa transmissão, hein, Batistão? Valeu, Marquinhos, muito obrigado. Uma imagem terrível, uma imagem muito feia. E nós aqui estamos na torcida para uma recuperação muito rápida para o Alanzinho, para que ele não tenha solução de continuidade, para que o futebol dele não seja afetado por essa contusão gravíssima ocorrida hoje. Lamentavelmente, ele que ganhou até a preferência do treinador, que fez uma alteração ousada ainda no primeiro tempo, tirando o Bruno Sávio para a colocação do Alanzinho. Mal sabia ele que era um jogo fatídico, onde ele sairia de ambulância e teria que passar por cirurgia. Mas futebol é assim, são essas coisas que ocorrem. Um jovem talentoso, uma promessa do futebol do Brasil, ele que pertence ao Palmeiras e tem os direitos econômicos com multa rescisória de 300 milhões de reais. Tomara que dê tudo certo e ele volte a praticar o seu futebol que ele conhece muito. Daqui a pouco a bola rola, majestoso jogo comando nesta noite de sábado. Os outros jogos, futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Meu grande amigo Batista, um abraço novamente para você, a todos da equipe, em especial ao amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Olha, tanto gente aqui sintonizado. Alô, Valdinei, Rodrigo La Presa de Sumaré, o Paulo de São José do Rio Pardo, o Glauco da Geórgia, que chique, Estados Unidos, o Aguirre, o Valdinho, o Fábio Kiel, que chique, do Reino Unido. Obrigado aí, Fábio Kiel. Ademir de Valinhos, Bruno de Jaguariúna, Samuel Nova Europa, Leandro Negresse de Blue Bonfim, Nivaldo de Sumaré. Olha aí o Tony Flamenguista também dizendo: o seu Edu, pois não, o Inter empatou, levanta Rio Grande. Finalzinho, Grêmio e Inter 1-1. E por falar nisso, no Brasil e no mundo, eu volto já.
já, no Em Dia com a Bola, em nome de Luitex, máquinas e ferramentas. Tá pensando o quê? Em Dia com a Bola. Trabalhos técnicos do Alexandre Almeida, Gilberto Sufi e de Gil Kleber. Já, Em Dia com a Bola. Futebol é com a Bandeirantes, vai, Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O para-brisa trincou, Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. O farol quebrou, Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. O retrovisor quebrou, Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. Autoridade no assunto de verdade, com toda a qualidade. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Luitex, tudo que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo, você só encontra na Luitex. Edu Pinheiro. Sim, joga a bola, olha, Grêmio e Inter está 1-1, Grêmio e Inter tá no finalzinho, 1-1, Grêmio, Pepe fez para o Grêmio e o Thiago Galhardo de pênalti para o Inter, Thiago Galhardo. Às 19 tem Palmeiras e Ceará, 21 horas tem Red Bull, Bragantino e Corinthians. Amanhã 11 horas tem Botafogo e Fluminense, às 16 Flamengo e Atlético Paranaense, Coritiba e São Paulo, 18h15 Fortaleza e Atlético Goianiense, 18h15 ainda no Serrinha, lá em Goiânia, Goiás e Santos, 18h15 em Pituaçu, Bahia Esporte, às 20h30 no Mineirão, Atlético e Vasco. Na Série B ontem, Figueirense 4, Oeste 1, Operário 1, Vitória também 1, CRB 3, Avaí 1, Botafogo de Ribeirão 1, Paraná 0. Hoje pela manhã, América e Guarani 0-0 em BH. Jogos que terminaram agora há pouco, Náutico 0, Confiança 1, Brasil de Pelotas 0, Chapecoense 1, gol no finalzinho, Sampaio Correia 1, CSA 0. Teremos às 22 horas Cuiabá jogando contra o Cruzeiro lá na Arena Pantanal. O Cuiabá é líder com 25. A Chapecoense agora com a vitória, segunda colocada com 22. Em terceiro, Paraná, 22. Em quarto, a Ponte com 21. Em quinto, CRB com 20. O Guarani é penúltimo colocado com 11 pontos. Olha, na Série C ontem, Ituano 0, São Bento também 0. E na Série D de dado, atenção, hein? 2 paulistas hoje jogaram. Marcílio Dias 0, Novo Horizontino também 0 e acabou em Tubarão, Santa Catarina, Tubarão 3, São Ferramentas. Uma paixão nacional é o futebol, outra paixão são ferramentas. Na Luitex você encontra ferramentas elétricas Bosch com os melhores preços da nossa região. Em seu estoque, conta com mais de 120 mil itens das melhores marcas do mercado à pronta entrega. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas, equipamentos e ferramentas. Visite uma de nossas 4 lojas ou compre pelo site luitex.com.br. Compre tranquilo, são mais de 50 anos de tradição. Quem sabe disso? Vamos! Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É
Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol, eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui. No comando da liderança do Rádio Esportivo Campineiro. E atenção, torcedor, times escalados e definidos, escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo aqui na Bandeirantes. Atenção, aumente o volume do seu rádio, vai pro ar. Agora a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Bruno Rodrigues, repetindo a escalação da Macaca: 1 Ivan, 22 Apodi, 3 Luizão, 23 Alisson e 14 Hernandes, 5 Dauan, 7 Neto Moura, 15 Luan Dias, 21 Moisés, 9 Peixoto, 11 Bruno Rodrigues. No banco, à disposição de Fabinho, 12 Igor Vinhas, meia dúzia Lazzaroni, 8 Bruno Reis, 16 Yuri, 17 Oyama, 18 Derlei, 19 Pato, 20 Zanocelo, 26 Léo, 27 Papa Faiê, 23 João Veras e 88 Camilo. Bandeirantes. O Juventude também já está pronto e escalado pelo técnico Pintado, com 1 no gol, Marcelo Carné. Com a 2 na direita, Igor. Na zaga, 3, Wellington e 4, Nery Barreiro. Na esquerda, com a meia dúzia, Eltinho. No meio campo, 5, João Paulo, 8, Gustavo Bochecha e 10, Wagner. No ataque, 7, Roberto, 9, Dalberto e 11, Breno. Repetindo a escalação do Juventude: 1, Marcelo Carné, 2, Igor, 3, Wellington, 4, Nery Barreiro, meia dúzia, Eltinho. 5, João Paulo, 8, Gustavo Bochecha e 10, Wagner, 7, Roberto, 9, Dalberto, 11, Breno. No banco, à disposição de Pintado: 12, Luiz Carlos, 13, Augusto, 14, Wellington Silva, 15, Samuel Santos, 16, Helder, 17, Marcial, 18, Gabriel Bispo e 19, o ex-Ponte Pretano, Renato Cajá. Arbitragem do jogo. Do estado de Minas Gerais, o trio de arbitragem terá como árbitro principal Emerson de Almeida Ferreira. Emerson de Almeida Ferreira apita a partida entre Ponte e Juventude. O assistente de número 1 é Ricardo Júnior de Souza e o 2, Marcos Vinícius Gomes. Fazendo seus trabalhos em home office, a Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia, cabos, mouses, no-breaks, roteadores, diariamente em plantão das 8h30 às 17h30 pelos seguintes canais: e-mail brasitone@brasitone.com.br, WhatsApp 19 981944285, telefone 19 3202 0000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Gregor Zozin, você por dentro do jogo. É um jogo de recuperação para esse time da Ponte Preta. Vem daí de uma derrota contra o Cruzeiro, 3-0. Algumas mudanças, principalmente na comissão técnica, né? A saída aí do João Brigatti, os seus auxiliares. O Fábio Moreno conhece bem esse time, né? Treina todo dia, acompanha os treinamentos, é um cara que sabe muito de futebol. Vai enfrentar uma equipe que tem um treinador com uma característica de time muito turrão, né? Aqueles times de marcação, aqueles times chato, né? Times do Rio Grande do Sul tem sempre essa característica. E com o Pintado no comando, é ainda mais, né? Quem se lembra aí do Pintado quando atuava como atleta, Pintado sempre foi um jogador de muita marcação, aquele jogador que se entregava muito. E essa é a característica e a cara desse time do Juventude. Então a Ponte vai ter muitos problemas, principalmente aí do meio para frente, né? Do meio e ataque, com esses problemas de marcação. Vem aí o Fabinho, vem com 4-3-3, né? O Luan Dias vai fazer ali a articulação do time, o Dauan vem para contenção, Neto Moura para tentar dar uma saída ali, essa transição defesa-ataque vai ser o Neto Moura, né? Ao lado ali do Dauan, tentando alguma coisa, e o Luan Dias para articular e alimentar os homens de frente. Tem a primeira linha, eu faria uma substituição, eu viria com o Lazzaroni. Acho que o Hernandes já teve todas
oportunidades aí, não correspondeu. Então eu colocaria o Lazzaroni e também colocaria o menino Léo, que é um menino da base, menino que já atuou aí uma partida, como traz a informação do Lupe. E eu colocaria, né? É o menino da base, né? Tá todo com aquele todo entusiasmo para atuar, né? Essas eram as mudanças que eu faria. E a expectativa é de que a Ponte conquiste um bom resultado. E para você, CH? A expectativa, Gleger, é de uma vitória. A expectativa é que a Ponte não erre tantos passes, que ela faça o trabalho de recomposição muito bem feito, tudo que ela não fez contra o Cruzeiro. Se recupere emocionalmente, que vire a página do jogo contra o Cruzeiro, que foi um desastre, um definitivo desastre, e que a Ponte possa usar o lado do Apodi como sua grande arma. Sorte ao Luan Dias, que está recebendo uma grande oportunidade. Não é fácil substituir o João Paulo, o melhor jogador do time, mas eu estou confiante. Acho que se a Ponte errar menos, ela tem grande possibilidade, Batista, de vencer mais uma partida na Série B, claro, com a sua ótima narração, Batistão. Muito obrigado, Carlos Henrique, o Bas Pesado e Gleger Zorzin. Agora, hino nacional brasileiro. Vamos ouvir aqui a execução do hino nacional do Brasil. Execução do hino nacional brasileiro, os times estão já perfilados e nós vamos acompanhar um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19, mais de 145 mil mortos, e os nossos sentimentos a todos os familiares, porque estão passando por esse momento extremamente doloroso. Vamos acompanhar. Tudo pronto, a bola vai rolar no estádio Moisés Lucarelli. Apita o árbitro. A bola está rolando no Majestoso. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time da Macaca, atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! O jogo do Majestoso, você está ligado aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, AM 1170, em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação e pelo YouTube. Procure por Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube e mande uma mensagem de WhatsApp para 97102 1493. Cadastre aí, 97102 1493. Vem lá atrás para afastar, tira Luizão. Time do Juventude agora há pouco saiu jogando lá com enorme dificuldade. Quase faz uma lambança, hein, Lupe? Quase, o Marcelo Carné estava esperto, né? Mas o passe também foi curto. Se livrou da bola de qualquer jeito o goleiro do time gaúcho.
Domina a bola o time da Ponte, vem pela esquerda. Recolhe Hernandes para fazer o passe recuado. Toca lá atrás do campo de defesa. Vem Luizão. Batendo de perto à direita, soltando para Neto Moura. Volta para Luizão. Vira pela metade da quarta zaga pela esquerda para Alisson. Tocando rasteirinho na lateral para Hernandes. Ele faz a soltura de bola por dentro. Vem próximo do círculo central. E agora pela direita, Neto Moura. Ultrapassa a linha da metade do campo. Se manda para levar a bola no campo de ataque. Bateu contra o marcador. A bola voltou, Neto Moura dominou, quase se complicou na frente de Gustavo Bochecha, recua para o campo de defesa. Alisson domina, soltando para Hernandes, pouco mais à frente pela esquerda, trabalha o time da Macaca lá atrás. Falando aí sobre o W Carvalho, o que é que aconteceu, por que ele não está jogando hoje? O W Carvalho saiu com um problema na coxa no jogo passado, derrota da Ponte para o Cruzeiro, e no banco, mesmo machucado, recebeu o terceiro cartão amarelo e ficou fora também por conta da suspensão. E vem embora, dominou, partiu, Hernandes lançou na entrada da grande área, Matheus Peixoto para Moisés, vai bater, pé direito, bateu! Palma, Marcelo Carné, mandou para fora pela linha de fundo, voo nela para fazer uma linda defesa, fez uma ponte, chutaço na entrada da área, bola difícil, cruzada, uma pancada, escanteio para Macaca bater. Um belo chute, uma bela jogada feita pelo Matheus Peixoto, o pivô, deu passe para o Moisés que encheu o pé, boa defesa do Marcelo Carné. A Macaca tem escanteio, é o primeiro do jogo. Escanteio cobrado, a bola vem no primeiro pau, chega lá atrás para tirar, afasta Nery Parreiro, a bola volta reboteada, trabalha, vem pela esquerda, domina o time Ponte Pretana, Moisés soltando para Podi, partiu para o campo de ataque, vem bem aberto, recolhe, chama a marcação não vai, e aí é obrigado a recuar, toca lá atrás no campo de defesa, vai começar de novo o jogo da Macaca. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo, alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br, Autoglass com 2 S's. Wagner domina, bate de perto da direita, abriu na lateral, pela direita, Roberto se manda, vai embora aí, jogador da Macaca, abriu na lateral, no fundo do campo, Igor meteu o pé direito, levantou na área, passa por toda a extensão pelo alto, vem a Podi, domina do campo de defesa, vem puxando contra golpe da Macaca, para kart 0-0, comecinho da partida, se manda pela direita, Moisés faz o passe por dentro, vem para Neto Moura, ele roda em cima da bola, gira o corpo, toca na lateral pela esquerda, passe mal executado, a bola vai para fora, para a linha lateral, é arremesso para o time do Juventude. Café Moraes, o café forte por natureza, a combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafémorais.com.br. Sai lá de trás o time do Juventude tocando bola e atenção torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5 minutos passados, primeiro tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Vem Roberto, dominou, tocou para Igor, antecipa bem lá atrás a defensiva do time da Ponte. Eu sigo com o giro do placar do Majestoso, conferindo o placar do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta 0, Juventude 0. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, muito obrigado. Alô, alô, Batistão. Acabou Grêmio 1, Inter 1 também. E acabou pela Série B, Brasil de Pelota 0, Chapecoense 1. Gol no finalzinho de Itatiba, o Carlos Matozinho. E a Rita Maluca está, sabe aonde? Sabe aonde? Em Serra Negra. Bandeirantes. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento.
0-0, Neto Moura sai jogando com o Hernandes, apertado, a marcação vai neste momento marcando a saída de bola do time da Macaca. Vem Luizão, dominando a entrada na grande área, bate de perna direita, servindo a Alisson, que vem pela metade da quarta zaga para fazer o passe, empurrando um pouco mais à frente, placar de 0-0, trabalha o jogo, Neto Moura para fazer o passe pela direita, volta João Paulo, domina, soltando pela direita, vem para Luizão, na frente, na tabela, escapou Luman Dias para Podi, subiu a bandeira marcando impedimento. A Podi meteu a bola pro gol, não quis nem saber, né? Sentou a pua, como se diz, mas estava impedido, hein, Lupe? Não só o Apodi, mas outros 2 jogadores da Ponte Preta. Reclamou o Apodi, mas reclamou sem razão. Impedimento bem marcado. Vai para a infração, goleiro Marcelo Carné. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. E aí, ô Gleger, você riu aí do sentou a pua? Nunca ouviu essa expressão? Eu já ouvi várias, né? Mas essa daí foi a primeira vez. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas, e vem embora. O time da Macaca dominou, partiu Bruno Rodrigues na entrada da grande área, preso na marcação, encaixotado, perdeu a bola. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas, são mais de 50 anos de tradição, as melhores marcas do Brasil e do mundo. Você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas: Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br. Placar de 0-0, movimentação do Juventude no campo de defesa. Vem trabalhando o Eltinho, ele bate, entrega o jogo um pouco mais à frente, vem para a bola Gustavo Bochecha, tenta a passagem, volta a bola pela esquerda. Eltinho dominou, entregou para Roberto, girou em cima da marcação de perna direita, abriu para Igor, penetrou, vai para a área, bateu cruzado, a bola escape, vai fora. Queria o escanteio Juventude, mas a bola ricocheteou no Igor. É tiro, apenas tiro de meta para Macaca bater. E agora foi bem o Alisson, que hoje é o substituto do W Carvalho, que está fora. Ele fez o corte e, para sorte dele, a bola ainda pegou no Igor e se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta para Ivan Quaresma. E se você está nos acompanhando pelo YouTube, tem um QR Code. É aquele código que tem do ladinho ali na tela. Se você colocar a câmera do seu celular, vai mandar direto para o meu Instagram. Carlos Batista, Batista é o meu Instagram. Você vai, portanto, acompanhar todas as minhas postagens, tá bom? É só encostar a câmera do celular no QR Code. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo, alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's, em Autoglass com 2 S's. Bola no campo de defesa, vai sair jogando lá o Wellington. Ele bate, entrega para Roberto. Roberto tá lá atrás do campo de defesa, foge na marcação, rola para lateral para Igor. Volta para o Wellington. Ele domina pela metade da zaga central e toca lá do outro lado, pela esquerda. Vem Eltinho, lançou na frente para Dalberto. Ele tentou levar, a bola escapou, foi para fora, para a linha lateral. O Juventude queria a bola, mas o árbitro marcou a saída pertencente ao time da Macaca. O seu almoço no Ponto 10, restaurante aberto todos os dias. O melhor self-service, grande variedade, carnes, massas, saladas fresquinhas, deliciosas, sobremesas. Tem sucos, chopes e cervejas geladíssimas. A Rua Boa Ventura do Amaral 788, na região central de Campinas. Ponto 10, restaurante. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10 minutos e meio, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, majestoso Campinas.
Ponte Preta 0, Juventude 0. Olha, José Freitas, alô José Freitas, Esbendigues, quanta honra, muito obrigado. O Valtinho, o maior padeiro da Glicério, e o João de Sumaré. E atenção, Batistão, pintou, Pinta na Saci, pintou gol onde? Gol do Palmeiras no Allianz Parque, Palmeiras 1, Ceará 0. E vem Igor, pé direito, levantou na área, toca de cabeça, vai embora. Dalberto, Igor levou para a linha de fundo, centrou essa bola dentro da área sem marcação. Dalberto subiu golpeando, jogou por cima do gol, a bola passou lambendo o travessão. Que perigo! Por muito pouco, Juventude não abre o placar do jogo no majestoso Antônio Lupi. E tem que tomar cuidado com o Dalberto, camisa 9, já marcou 3 gols na Bezona. Na rodada passada de cabeça, vai você, Batista. Domina Moisés, rolou para Apodi, bico direito na grande área, cortou bonito, pé canhoto, bateu cruzado, subiu Wellington de cabeça, tira, a bola voltou no Apodi, vai pro fundo, pé direito, cruzou na área, Bruno Rodrigues matou no peito, girou, em cima da marcação, está na lateral da grande área, balança bem o corpo, rolou para Hernandes, ameaçou cruzar, desistiu, voltou a bola para Bruno Rodrigues, na esquerda, meia esquerda, faz o passe por dentro, deu rebote em cima da defesa do Juventude. Alô, Odinei Ribeiro. Ele está em Campo Grande, grande narrador esportivo da televisão brasileira. Gosto muito do Odinei. Como profissional, dispensa qualquer comentário, porque tem muito talento, muita qualidade, mas principalmente como pessoa, um coração imenso. Faz trabalhos voluntários, sociais. E eu admiro muito essas pessoas que têm esse desprendimento para, nas horas de folga, de lazer, dedicar um pouco do seu tempo para fazer trabalhos sociais. Valeu, Odinei, um grande abraço para você, meu irmão. A Ponte tira lá atrás e vem afastando. Recolhe Neto Moura no campo intermediário, bate de perna direita, levantando no campo de ataque. Para Moisés, partiu na velocidade. Opa! Nery Barreiro veio firme, veio no corpo, é lance para cartão amarelo. Falta para Macaca bater, Antônio Lupi. E saiu o amarelo para o paraguaio, zagueiro da equipe do Juventude, o Nery Barreiro, chegou atrasado, carrinho por trás ali no Moisés, que se não é atingido pelo Barreiro, ficaria de frente para o gol. Falta para Macaca e o primeiro cartão amarelo para o jogo é do Nery Barreiro. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 32417229, acesse cafemorais.com.br. Vem pra bola, Ponte para fazer a cobrança de falta. Tomando posição, time do Juventude vai orientando uma barreira com 5 homens. Quem vem para a batida? João Paulo. Está posicionado Bruno Rodrigues. Vem para a bola também Hernandes, vamos ver quem é que vem. O meu coração está pedindo gol. É no gol da linha do trem. Hernandes de canhota, Bruno Rodrigues com a direita, 5 na barreira. E tem uma outra barreira com jogadores da Ponte, 2 homens da barreira. Momento de grande expectativa, 3 passos da linha frontal da grande área para meia direita. No gol da linha do trem, autorizado. Hernandes ameaçou, foi para a bola, Bruno Rodrigues bateu em cima da barreira. Jogadinha ensaiada, mal ensaiada, hein, Lupi? Ah, foi péssima, né, Batista? Ameaçou ali o Hernandes quando o Bruno Rodrigues bateu a falta, jogou a bola ali na região da cintura dos jogadores da barreira que estavam saltando. Arremesso para Macaca. Apodi cobra o arremesso, Hernandes volta, Apodi se manda, vai para a linha de fundo. A bola escapou, saiu, foi embora. O árbitro está marcando a saída de bola, escanteio. Falta. Marcou falta, é o Tinho. Quem estava no lance, Eltinho, o árbitro parou, marcou a falta para Macaca bater. A carrinhada, o Eltinho veio ali, perdeu o tempo de bola, o Apodi já tinha passado no carrinho, o lateral esquerdo fez a falta. Mais um lance que poderia ter pintado o cartão amarelo, mas o árbitro levou apenas na conversa. É um mini escanteio que a Macaca tem a seu favor. É, o Eltinho deu uma carrinhada selvagem para pegar as pernas do Apodi.
É que o Apodi é de circo, né? Vem pra bola pra fazer a cobrança, momento de grande expectativa. Partiu, cruzamento na cobrança de falta, subiu lá atrás de cabeça o Wellington. Tirou, mandou pra fora pela linha de fundo em escanteio pra Macaca bater. A falta cobrada pelo Luan Dias, que hoje é o substituto do João Paulo. A Macaca tem escanteio e ele de novo, o Luan Dias na bola. Luan Dias vem pra bola, partiu, cobrou o escanteio, levantou direto pro gol. Wellington vem de cabeça, afasta, tira, a bola caiu na entrada da grande área, mas vem atrás dela Neto Moura, pela direita consegue recolocar a bola no ataque, pela direita com Luan Dias, colocou lá atrás, vem, tira, afasta Barreiro, a bola volta pela direita, Apodi enfia a cabeça na bola, meteu essa bola no ataque para Matheus Peixoto, tirando e afastando outra vez o paraguaio, zagueiro do time do Juventude, a bola volta, fica no jogo aéreo, vem Neto Moura, agora coloca no chão pela direita para Apodi, ele tenta a passagem, foi bloqueado, a bola voltou pela direita, Luizão vem para dominar, o árbitro pediu para parar o jogo. O que é que aconteceu, hein? O árbitro chama a atenção, porque houve uma disputa lá de um choque de cabeça com cabeça. Tá tudo certo, tudo ok. Vem o time da Ponte lá atrás, chega tirando o Igor. Rasga, mandou pra fora, pra linha lateral. Cobrança de arremesso pela esquerda. Cobrando Hernandes, tem pressa, solta o jogo pelo setor esquerdo. Vem Bruno Rodrigues pra colocar a bola em movimento. E o árbitro vai mandar parar de novo, hein? Agora é porque tem outra bola em campo. Agora parou, o motivo são duas esféricas dentro do quadrilátero. E o árbitro manda tirar uma. Hoje tá rasgando aí, hein, Batistão? É posse de bola para a Ponte, bola ao chão, a Ponte sai jogando, vem dominando no campo de ataque, Dauban, tocando pela direita para Luizão, Luizão devolve a bola recuada lá para trás para o campo de defesa. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado. Variedade de peças originais e de reposição, preço justo, veículos nacionais importados, acesse rochaautopeças.com.br. Pintou, pinta na Saci, pintou gol onde? Allianz Parque em Pato, Ceará, primeiro tempo quente, o início em Palmeiras 1, Ceará também 1. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. É arremesso lateral, tem pressa, Moisés, cobrou, tocou na frente, Matheus Peixoto, puxou, vai para a linha de fundo, bateu cruzada para Bruno Rodrigues, tentou girar, não conseguiu, saiu, Marcelo Carneiro para pegar e pegar firme, é tempo de análise. Gleger, Zorzinho, 18 primeiro tempo, quem está melhor até aqui, hein, Gleger? O Batista, um jogo muito equilibrado, né? A Ponte toma as ações de ataque. Tem que o Apodi, tudo bem, o Apodi é um jogador mais agudo, né? Essa é a característica. Mas o Hernandes precisava sair um pouco mais para dar essa variação de ambos os lados, para que a Ponte possa surpreender. A gente percebe o time do Juventude bem postado, as linhas muito próximas, time bem agrupado, marcando forte. E para mim, a minha alternativa seria uma variação de ambos os lados. A Ponte aparentemente usa só aqui o lado direito com o Apodi, chega ali, o Bruno Rodrigues cai por ali também, Peixoto aparentemente se movimentando um pouco mais. A Ponte está bem, Batista, apesar do jogo estar equilibrado. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas, são mais de 50 anos de tradição, as melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, marcas, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e também escritório comercial em São Paulo, capital. Acesse luitex.com.br. Cobrança de arremesso lateral, Eltinho cobra, toca na frente, vem pra bola, ainda o Eltinho, vai pra linha de fundo, ele pegou de volta, tentou o cruzamento, fecha no setor, lá na linha de fundo, Apodi, a bola explodiu no Apodi, é escanteio pro Juventude bater. Mais uma vez preciso na marcação, Apodi bloqueou o cruzamento do Eltinho, o Juventude tem escanteio pelo lado esquerdo, camisa 10, Wagner na bola.
Wagner na bola para fazer a cobrança de escanteio, coloca a bola no quarto de círculo. Time do Juventude vai levando 2, 4, 6, 7 lá para dentro da grande área. É perigo, autorizado, partiu Wagner, levantou na área, passa por toda a extensão da grande área. Sobrou lá pelo setor direito do campo de ataque, Igor, meteu o pé direito, cruzou na área, afasta Hernandes, tira, joga para fora, para a linha lateral. É arremesso pela direita, o time do Juventude vai para fazer a cobrança da marca de 20 minutos passados do primeiro tempo, placar de 0-0. Da Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Carlos Henrique, o bate pesado, 21 passados, primeiro tempo 0-0 e o jogo diz aí CH. A Ponte melhor que o Juventude, um pouquinho, não tanta coisa assim. A melhor oportunidade foi nos pés do Moisés. Aliás, a única oportunidade até agora com 21 minutos de jogo. Mas a Ponte marca bem, sai com fluidez, está calma no jogo e joga melhor que o Juventude. Vem o time da Ponte no campo de ataque com Moisés, balança o corpo, lateral da grande área, uma finta mais, abusou da individualidade e perdeu. E aí na sequência o Dauan é obrigado a cometer uma falta para matar o contragolpe, o árbitro chama os 5 da Macaca às falas. Advertido verbalmente, não há cartão, ele fez uma falta por trás, deu uma empurrada ali no jogador do Juventude, Antônio Lupi. Um leve toque no tornozelo do Wagner, que ficou reclamando bastante por um cartão amarelo. No lance anterior, o Moisés balançou tanto que até ele ficou tonto. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Placar de 0-0, Ivan Quaresma sai jogando lá atrás do campo de defesa. O time da Ponte vai tocando bola. Hoje, portanto, a Ponte não tem o João Paulo. Qual o motivo, Antônio Lupi, que o João Paulo não está jogando? Terceiro cartão amarelo. Também recebeu na derrota para o Cruzeiro. Cumpre suspensão, retorna no derby. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo, alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br, Autoglass com 2 S's. Tivemos uma defesa do Marcelo Carnel. Gleger, sempre você dá aqui, né, o grau de dificuldade da defesa. Qual foi o grau de dificuldade da defesa, chute do Moisés? Foi um belo chute, uma grande defesa, fez o movimento correto. Uma defesa tecnicamente perfeita. O grau de dificuldade 7, Batista. 7, grau de dificuldade 7 para Marcelo Carné, goleiro do Juventude. O chute foi do Moisés. Wagner vem para a bola para fazer a cobrança de escanteio para o Juventude. Levantou na área. Vem Ivan. Chega Ivan Quaresma. Deu na cara da bola, tirou dali, mas a bola voltou. Sobrou pela direita, dominou Igor. Cruzamento na área, veio para a bola, pé direito, bateu. Gol! Gol! Do Juventude! Na marca de 24 minutos passados, primeiro tempo, Igor, camisa número 2, a bola foi levantada na área, Ivan Quaresma tirou, sobrou pelo lado esquerdo, uma confusão imensa, caiu um jogador do Juventude e a bola foi cruzada na área. A bola voltou e aí uma pancada de perto da direita. Bola forte, cruzada. Ivan Quaresma caiu para trás. E a bola passou no meio das pernas do goleirão da Macaca. Igor, camisa número 2, abre o placar do jogo no Majestoso. Juventude 1, Ponte Preta 0 e o detalhe do gol é seu, Antônio Lupi. Detalhe fica por conta de uma jogada que começou numa cobrança de escanteio. O Ivan afastou mal a bola, que ficou viva no ataque da Ponte Preta. Os jogadores pararam porque um jogador do Juventude ficou caído. O árbitro mandou seguir, o Bochecha ajeitou de peito e o Igor veio por trás e mandou um chute forte no meio das pernas do Ivan, que nada pôde fazer. O Juventude abre o placar no Majestoso. Ponte 0, Juventude 1.
Bom, Gleger, você é o especialista. E aí, uma bola relativamente fácil. O Ivan Quaresma rebateu e na sequência tomou o gol. A bola no meio das pernas. E aí, Gleger? Batista, muito bem observado pelo Lupe, por você. A bola tem que segurar, né? A bola veio baixa. Para você dar um soco na bola, né? Que manda aí o script, né? Como diz. Uma bola que você vai em disputa com o atacante. Uma bola que vem difícil, você tem que esticar um pouco mais o corpo. Essa bola aí, se o Ivan espera, faz o encaixe, acabou o problema. E uma bola baixa. É difícil você colocar mais força, jogar essa bola muito longe e acertar o soco pela altura que a bola veio. Então, na minha opinião, o Ivan poderia ter segurado, feito o encaixe, estava sozinho. Nós vimos aqui a imagem, eu até falei aqui com o Lupe, não dá para socar uma bola dessa, né? Errou o Ivan, claro que a bola foi lá do lado, voltou, teve ali um erro de posicionamento também, mas na origem da jogada, o Ivan falhou. Primeiro gol do Igor na Série B, a Bezona. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 26,5, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Depois esse ataque, Apodi dominou, rolou para Moisés, foi empurrado por trás. Roberto apoiou no costado do Moisés, o árbitro parou, marcou falta para Macaca bater, Antônio Lupi. Roberto, que já passou pelo majestoso 2018, fez parte daquele time que conseguiu uma arrancada incrível com o Gilson Kleina, inclusive fez um gol importante contra o Juventude. Hoje ele pertence ao time gaúcho, chegou atrasado e fez a falta em cima do Moisés. A falta é de longe, mas está o Bruno Rodrigues e o Hernandes, os candidatos para a cobrança. 27 minutos passados, primeiro tempo, placar de 1-0 para o Juventude. Falta na intermediária, vamos ver quem é que vem. Autorizado, partiu, pé direito, bateu Luan Dias. A bola vai embora, deu na defesa do Juventude, escanteio para o time gaúcho bater. Na verdade, escanteio para a Ponte Preta, lado direito. A bola acabou desviando na barreira e aí vem bola na área do Marcelo Carné, que orienta os seus defensores. Luan Dias, camisa 15 na bola. Luan Dias, autorizado, partiu, pé canhoto, bateu com curva. Subiu Marcelo Carné, pega firme, sem rebote. E ela tinha o endereço do gol e lá vem o Juventude. E vem o time do Juventude, lançamento, subiu a bandeira marcando impedimento. E acho também que o Dalberto usou o braço para dominar essa bola, mas o Bandeira marcou impedimento no contra-ataque do Juventude. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas: Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br. Detalhe no ar. É a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Ponte saiu perdendo em 8 jogos. Isso mesmo, de 13 rodadas, em 8 a Ponte Preta saiu atrás do placar. Esse jogo é um confronto direto. Com esse resultado, o Juventude entra no G4 e tira a Ponte de lá. Carlos Henrique, bate pesado. E aí, CH, a Ponte tomou o gol. E agora, hein, CH? A novela se repete, Batista. Mais uma vez, quando o time está bem, há um erro individual. Olha a Ponte. Levantamento de bola no campo de ataque pela ponta direita. Bruno Rodrigues recolheu pela lateral da grande área, ameaçou a finta. Chega bem Eltinho. Tirou, afastou, a bola foi para fora, para a linha lateral. É arremesso pela direita. A Ponte vai cobrar. Bruno Rodrigues abdica da função, deixando-a para o especialista, que é o Apodi. Ele vem, pega a bola, demora um pouco para fazer a reposição. Ameaça lançar para dentro da grande área, prefere o toque para Bruno Rodrigues, ensanduichado no meio de 2, perdeu a bola. Recupera o time do Juventude, vem para o contra-golpe, Dalberto. Ele domina tentando levar, chega bem, marca, dá o costado para o adversário. Bruno Rodrigues ganhou arremesso lateral. Tem pressa e cobra. Vem Neto Moura pela direita, jogando agora a bola centralizada no corredor para Dauan. Ele sai da marcação, tocou para Matheus Peixoto, para Dauan, rolou Moisés, vai fazer pé canhoto, o goleiro defendeu no peito, voltou, Matheus Peixoto bateu, vai embora. Igor
tirou quase em cima da linha, mandou para fora pela linha de fundo, saiu, salva o time do Juventude. Igor mandou para fora pela linha de fundo em escanteio para Macaca bater. Que assistência do Dauan, isso mesmo, Dauan pro Luan Dias, depois Peixoto perde um gol claro, vem escanteio. Escanteio cobrado, a bola veio para a área, chega lá atrás para tirar a defensiva do time do Juventude, mandar para fora. A Ponte tem pressa, perde o jogo, placar de 1-0. Moisés está autorizado, vai repor a bola no campo de ataque, abdicou da função, deixando-a para o especialista Podi, cobra Podi, para Luizão, domina o time inteiro da Ponte, está no campo de ataque, o último homem é Alisson dentro do círculo central, para Neto Moura, lançou para Podi, matou no peito, tirou, vai pintar um golaço, bateu, vai embora! Para fora pela linha de fundo, mas pintou um golaço, lançamento, a bola veio no peito, a Podi dominou e veio tirando, a bola tocou na cintura do Marcelo Carné. O lance de pura sorte, foi embora para fora pela linha de fundo, em escanteio, escanteia Macaca, Luan Dias levantou, bola fechada na área. Cruzamento venenoso, lá atrás tira, afasta o time do Juventude, eu quero o detalhe desse lance, Antônio Lupi. Blitz da Ponte Preta, primeiro o Neto Moura deu um passe sensacional para o Apodi, que meio de queixo, de peito, quase empatou o jogo para a Ponte Preta. Na sequência, escanteio bem cobrado pelo Luan Dias, mais uma bola direto, e o Marcelo Carné salvando a equipe gaúcha. Domina Dauan, o time da Ponte vai pra cima, tá perdendo o jogo, placar de 1-0, 32 minutos. Primeiro tempo, vem pra bola, domina lá pelo setor direito, Bruno Rodrigues carrega, recua, chama do Neto Moura, que fez um lançamento primoroso agora há pouco para o Apadi. Ele faz o lançamento agora lá pelo setor esquerdo para Hernandes, chega, tira, Batista. Igor. Joga pra fora, pra linha lateral, em arremesso pela esquerda pra Macaca, diz aí CH. Então eu ia completar dizendo o seguinte no meu comentário, só não pode perder a calma e nitidamente a Ponte está tranquila e está melhor que o Juventude no jogo. A Podi levou pro fundo, pé direito, cruzou na área, vem Igor pra afastar, tira. Mandou para fora pela linha de fundo, mas a bola bateu no corpo do Moisés antes de sair, portanto é tiro de meta, campo de defesa e atenção torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 32, quase 33, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona aqui, majestoso, Juventude 1, Ponte Preta 0. Segue no Allianz Parque, Palmeiras 1, Ceará também 1, estamos no primeiro tempo, hoje feliz da vida o Gui do São Bernardo, é aniversário do netinho dele de 3 anos, é o Vitor, 3 aninhos, parabéns à mamãe Michele e ao papai João Luiz. Vem comigo, torcedor, estamos ligados nesta mesma paixão chamada futebol. E futebol é comigo aqui na Bandeirantes, em AM 1170 e em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você pode nos acompanhar pelo YouTube, basta procurar por Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Você vai me ver narrando essa partida de futebol. Valeu, pessoal. Grande abraço aí, um tchauzinho, especialmente para o pessoal que está no YouTube. Muito obrigado. Você que está no Band Multi, pessoal que nos acompanha pelo site, pela página oficial da Rádio Bandeirantes. E para você que está aí nos aplicativos, mande uma mensagem de WhatsApp para 971021493, 971021493. E você que está no YouTube, veja aí, tem um QR Code, um código de barra. Coloque a câmera do seu celular, vai mandar você direto para a minha página no Instagram. Você vai acompanhar as minhas postagens lá no Instagram, muito legal tê-lo comigo no Instagram, tá bom? Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br.
E daqui a pouco, intervalo inteligente e diferente no Rádio Brasileiro, comando de Edu Pinheiro. Aqui tem Ponte Preta com Hernandes, jogando pela lateral, voltando o jogo lá no campo de defesa. Dauan joga entre os dois zagueiros da Macaca, Alisson e Luizão. Rolou na direita para Luizão, ele tenta um passe no fundo do campo, lá pela ponta direita, correu. Chegou, mas o árbitro parou, marcou falta do Bruno Rodrigues por trás. É falta para o time gaúcho bater. Quebrou, trincou, o Autoglass é o nome certo, alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br, Autoglass com 2 S's. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 35, quase 36, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Pezona aqui, majestoso. Juventude 1, Ponte Preta 0, vem a Ponte, Moisés, aberto na ponte, na ponta vem, rola pra Ponte, atrás pra Dauan, por dentro Neto Moura, lançou na frente pra Bruno Rodrigues, se fecha o time do Juventude, vem lá atrás e tira. Eu sigo com o giro do placar, no majestoso, Ponte Preta 0, Juventude 1, Edu. Olha, 21 horas lá em Bragança, Red Bull Bragantino e Corinthians, o Gustavo de Minnesota, Estados Unidos, tem o Cleito aqui conosco, de Pedreira, o Gabriel, o Roberto do Cambuí e o Fábio Rodrigues. O nosso muito obrigado. Bandeirantes AM 1170, a potência do Rádio Esportivo de Campinas. Conosco todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E na segunda-feira, 12:30, na tela da Band, tem o programa Os Donos da Bola. Para 86 municípios da região de Campinas, com 7,8 milhões de habitantes. Você é o nosso convidado para acompanhar a matéria completa deste jogo e também a matéria completa do empate do Guarani hoje pela manhã. Jogo que teve a narração de Leandro Boles, placar de 0-0. Domina Luizão, ele trabalha com lentidão na defesa, rola pela esquerda, Alisson, Dalili solta para Hernandes. Hernandes fica sem saber direito o que fazer com a bola, recua então para Luizão, ele domina enfiando na lateral para Podi, dá um toquinho na frente para Bruno Rodrigues, volta a bola para Podi, ele furou o bloqueio, tentou a arrancada, opa! Gustavo Bochecha deu nele, o árbitro deu arremesso, a Podi tem pressa, cobra, soltou para Luan Dias, volta para Neto Moura, na articulação de jogada com Dauan, abriu na lateral, se manda, vai embora, passou pela marcação, vem para a bola, ajeitou o Hernandes, pé direito, uma bomba! Espalma Marcelo Carnet! Defesa espetacular! Uma pancada de longe, Marcelo Carnet voou para fazer uma defesa importantíssima para o Juventude, Antônio Lupi. A impressão de quem bateu a bola foi o Moisés. Perna direita, um chute e o Carnet vai salvando o Juventude. A Macaca tenta o gol de empate, Batista. É isso aí, Moisés, a pancada, é arremesso lateral, a Podi domina, solta o jogo na frente, Bruno Rodrigues para Podi, chega para tirar, esforço do marcador, Eltinho tira, a bola vai para fora, o toque foi do Roberto e caiu lá o goleiro. Marcelo Carnet está caído, leva a mão no ombro direito. O Moisés é que deu a pancada, ele veio surfando na entrada da grande área e soltou a bomba. A bola foi no canto baixo direito e o Carnet se esticou todo para fazer a defesa. Gleger Zorzin, você é o especialista, qual é o grau de defesa nesse lance do Carnet? É, uma defesa importante. Aliás, o Marcelo Carnet é o nome do primeiro tempo até o momento, né? No rebote ainda teve uma finalização da Ponte, ele fez outra defesa. Então foram duas em uma. Para mim, o melhor jogador aí do primeiro tempo, o goleiro do Juventude, fazendo grandes defesas. E o grau de dificuldade dessa primeira defesa aí narrada por você, Batista. 7 defesas dificílimas, de fora da área, bolas esticadas. E o goleirão aí do Juventude fazendo um grande jogo, com grandes defesas e defesas tecnicamente perfeitas. É isso que é importante. Faz o movimento correto, por isso que não é surpreendido.
Grau 7, portanto, a defesa do Carné, Marcelo Carné. Embora o time da Ponte domina no campo de ataque, Dauan recolheu o pé direito, bateu, vai embora. Passou lambendo o poste, tirou com os olhos Marcelo Carné. Ele já tinha ido, ele voou para a bola, ela passou, mas passou tirando tinta do poste direito. Chutaço de Dauan, é tiro de meta para o Juventude bater. Nessa o Carné pulou, mas não conseguiu. Para sorte dele foi pela linha de fundo. Chute do Dauan, que conseguiu se livrar da marcação. Dauan que na temporada já tem um gol marcado com a camisa da Ponte Preta. Tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Rádio Bandeirantes Campinas é super legal. E tem oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou, trincou. Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. Apodi, tira de cabeça para Luan Dias. Dauan tocou para Matheus Peixoto. Ele tenta levar, comete a falta. É falta lá atrás do campo de defesa em cima do Gustavo Bochecha. É falta para o Juventude, campo de defesa. O time gaúcho vence a partida até aqui. Placar de 1-0. Domina o time do Juventude, se manda no campo de ataque. Vem para a bola, partiu Breno. Pé direito, bateu. Alisson tira. A bola voltou. Dalberto dominou, prende, usou o corpo. Marca forte o time da Ponte, marcação Pertigueira, tira Luan Dias, lançamento de bola no campo de ataque, bola aberta, comprida na ponta direita para Matheus Peixoto, ele dominou, toca atrás pela direita para Bruno Rodrigues, que agora está jogando do lado direito, ele começou jogando na esquerda, para Apodi, Apodi partiu pela direita, desequilibrado, foi ao solo, reclamou de uma falta, o árbitro não marcou, partiu em contragolpe pela esquerda, Roberto, o árbitro parou, marcou falta. O árbitro marca a falta, não dá cartão, apenas a falta para o Juventude bater Antônio Lupi. Bem pertinho do banco de reservas do Juventude, o Bruno Rodrigues chegou atrasado no carrinho, fez a falta em cima do Roberto, que pediu o cartão, mas por enquanto nada, só na conversa. O único cartão amarelo do jogo é do 4, Nery Barreiro. Alô Toninho da Intercar, tá com o rádio ligado, curtindo o som da Bandeirantes e também o Bruno Vicentim. Sobrinho dele, tá na paquera, tá na escuta, tá curtindo o som da Bandeirantes, pois não, Gleguer? Não, Batista, só alguns dados desse goleiro, Marcelo Carné. Ele fez a categoria de base dele toda no Flamengo, com passagens aí pelas seleções de base, disputou Mundial Sul-Americano. E aí depois ele deu uma viajada aí, jogou no Boa Vista, Tombense, Nova Iguaçu, no Boa Vista, jogou até no América do Tocantins, desde 2019 no Juventude. Ele que tem 30 anos, 1,88 m, o bom goleiro do Juventude, Marcelo Carné. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas, são mais de 50 anos de tradição, as melhores marcas do Brasil e do mundo, você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu, é um escritório comercial em São Paulo, acesse luitex.com.br. 44 vai terminar já o primeiro tempo. A Ponte perde, placar de 1-0. Bola para fora, Luizão de cabeça tirou, é arremesso lateral. Time do Juventude vem para a cobrança, Eltinho. Autorizado, mas não tem pressa o Eltinho. Vai cobrar o arremesso para o time lá da Serra Gaúcha. Toca o jogo lá pelo setor esquerdo, no fundo do campo, vai para a ponta, rente ao pau da bandeira. Roberto tenta dominar, se enrola com a bola, saiu pela linha de fundo em tiro de meta no campo de defesa para a Macaca. Placar de 1-0, a Ponte vai perdendo o jogo na terça-feira, 21h30. Tem o grande derby campineiro. E derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Moisés se livra da marcação, tenta arrancar.
Wagner comete a falta nele, o árbitro já autoriza, cobra, sai jogando o Dauan, ele bate, ele perna direita, levanta no campo de ataque, bola com Bruno Rodrigues, a bola passa por ele, vai para fora, para a linha lateral, é arremesso no campo de defesa pela esquerda, o time do Juventude vem para fazer a cobrança. Quebrou, trincou. Autoglass é o nome certo, alto nível de qualidade. Na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. Alisson faz o passe, lançou na frente para Moisés, dá um tapa de perna direita para Hernandes. Ele recolhe, volta para Moisés, dominou, passou pela marcação, por 1, por 2, tocou por dentro para Matheus Peixoto, a bola em cima da marcação. Bruno Rodrigues tentou levar, deu em cima da marcação. Dauan foi desarmado e vem Breno, partiu o time do Juventude, veio pela lateral da grande área, cortou, ajeitou, levou o pé direito, bateu, vai embora! Para fora pela linha de fundo, houve um desvio. A bola saiu em escanteio para o Juventude bater. Contra-ataque mortal da equipe do Rio Grande do Sul. Acabou chegando ali o Breno e concluiu em gol. A bola acabou desviando no jogador da Macaca e é escanteio. É o último lance do primeiro tempo. Wagner na cobrança. Wagner na cobrança. Vem pra bola o time do Juventude. Placar de 1-0. Tá vencendo o jogo no majestoso, autorizado. Camisa 10. Partiu Wagner, pé canhoto, bateu fechado. Vem de soco. Ivan Quaresma tira, apita o árbitro. Terminou o primeiro tempo, 1-0, o time do Juventude está vencendo. O Igor, camisa número 2, marcou aos 23 desta primeira etapa. E vem aí o intervalo inteligente, diferente do Rádio Brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. Muito obrigado, alô, alô, meu grande amigo Batista, já acionando aqui o repórter Antônio Lupi. Bom, Edu, a gente está aguardando a saída dos atletas, derrota da Ponte Preta no primeiro tempo, 1-0 para o Juventude. O Igor, lateral direito, que marcou o gol do time de Caxias do Sul. Renato Cajá está no banco de reservas, hein? 5 passagens pela Ponte Preta, inclusive ano passado defendeu a Macaca e retornou ao Juventude. Ele tem contrato com o time gaúcho até o final da temporada. Aguardando a saída dos atletas, lembrando que a Ponte oficializou a contratação do técnico Marcelo Oliveira. Chega em Campinas terça-feira, não comanda a Macaca no derby. Fabinho Moreno, que hoje é o treinador interino, também vai comandar a Ponte no duelo contra o Guarani. Porém, o Marcelo Oliveira vai acompanhar o jogo das arquibancadas, das cativas do estádio Moisés Lucarelli. O Marcelo Carné, principal personagem do time gaúcho, fala do primeiro tempo e das defesas importantes que ele fez no jogo. A gente tá ali para fazer nosso trabalho, né? A gente sabe da qualidade do time da Ponte, eu acho que tá faltando um pouco cobrir mais a bola no meio, porque os meninos têm qualidade, os 2 volantes. Então a gente está ali para ajudar e espero que no segundo tempo a gente tenha menos defesa, mas se tiver, vamos estar ali para tentar ajudar. Foram várias defesas que o goleiro do time gaúcho fez na primeira etapa, a Ponte Preta enfrentando dificuldades no duelo entre os atacantes da Ponte e o goleiro do Juventude. Por enquanto, o Marcelo Carné vai levando vantagem. Não sei se alguém da Ponte vai falar, Edu, porque o último lance foi o escanteio bem próximo ali do vestiário da Ponte Preta e todos os jogadores saíram rapidamente. Quem vai falar a respeito então do jogo é o Luan Dias. Luan Dias, que hoje é o substituto do Camilo. Ele é do Camilo não, do João Paulo. O Camilo está no banco de reservas e fala do primeiro tempo. Não muda nada. Nossa equipe está buscando bastante, como a gente viu. A gente está trabalhando bastante a bola. O goleiro dele foi feliz na defesa que fez. Uma oportunidade que eles tiveram, conseguiu concluir a gol. A gente vai voltar para o segundo tempo melhor ainda, para a gente poder fazer o gol, empatar e sair com a vitória. Luan Dias, o substituto do João Paulo. O Camilo está no banco, pode ser acionado na segunda etapa, Edu. Ventando, hein? Ventando bastante. O bigodinho dele na minha época pegava a rolha, queimava e fazia bigode. Me lembrou o bigodinho aí do Luan Dias. Olha o seguinte, Palmeiras e Ceará está no intervalo 1-1, acabou lá na Arena Grêmio, Grêmio 1, Internacional também 1, 21 horas tem Red Bull Bragantino e Corinthians. Na Série B pela manhã, América 0, Guarani também 0, à tarde Náutico 0, Confiança 1, Brasil de Pelotas 0, Chapecoense 1, gol do finalzinho da Chape, Sampaio Correia 1, CSA 0 e 22 horas Cuiabá e Cruzeiro, OICH intervalo 1-0
1-0 para o Juventude. Foi um pecado a Ponte ter tomado o gol, porque ela teve volume de jogo. Ela teve 9 finalizações nesse primeiro tempo, sendo 6 no gol e 4 chances claras de gol. Esse Marcelo, ele foi o nome do primeiro tempo, fazendo verdadeiros milagres. Então, não é que a Ponte só acordou depois do gol, é que depois do gol o Juventude veio com um bloco de marcação, tudo para trás, e a Ponte conseguiu, mesmo apertado ali, com todo mundo atrás da linha da bola, trabalhar a bola dos dois lados, por dentro, por fora, teve profundidade. A Ponte jogou bem o primeiro tempo, com exceção do departamento aí defensivo, que é composto pelo goleiro. O seu lateral esquerdo errou, os volantes erraram, enfim, todo mundo dormiu no ponto e a Ponte mais uma vez toma um gol de bobeira. Se continuar com essa mesma blitz, jogando da maneira que está jogando, calma, trocando bola, tendo variação, profundidade nos dois lados, Apodi bem no jogo, Luan Dias, né, tá participando do jogo, Neto Moura faz uma boa partida, eu só mexeria em um compartimento para ser mais agressivo. Eu voltaria com o Lazzaroni no lugar do Hernanes. No restante, volto com o mesmo time, porque, olha, Edu, eu não sei se o Marcelo vai defender tanto o jogo inteiro. Para mim, o gol da Ponte é uma questão de tempo. Só que não pode bobear defensivamente, como aconteceu no primeiro tempo. Olha, nós vamos para o nosso intervalo aí, em nome do Café Moraes, os principais lances, depois mais opinião aqui na cor Gregor Zorzin. Intervalo, Ponte 0, Juventude 1. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. E você, já pensou em ter tudo o que precisa a um clique sem sair de casa? Pinte no site da Saci e aproveite a grande variedade de produtos e o melhor atendimento da região, sempre à sua disposição. Não perca tempo, acesse e aproveite sacitintas.com.br. Pinta na Saci. Vinha eu com meu automóvel pela autopista quando fui parado pela autoridade. Ele disse alto lá. Seu para-brisa está trincado, vai ser autuado. Autoconfiante respondi, vou agora na Autoglass. Para-brisa, farol, retrovisor, tudo eles consertam. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanterna, retrovisor e para-choque. Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento: Café Moraes, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Café Moraes, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Então, Marcelo Oliveira, o novo técnico da Ponte. Hoje, Fábio Moreno, interinamente. A Ponte joga com Ivan, Apodi, Luizão, Alisson e Hernandes, Dauan, Neto Moura e Luan Dias, Moisés, Matheus Peixoto e Bruno Rodrigues. O João Paulo está suspenso. 2 minutos e 50, a Ponte atacando lá no gol da Fepasa. Moisés tenta chutaço aí pro Marcelo Carné. Vamos lá, Batistão. E vem embora, dominou, partiu, Hernandes lançou na entrada na grande área, Matheus Peixoto para Moisés, vai bater, pé direito, bateu! Espalma, Marcelo Carné, mandou pra fora pela linha de fundo, voo nela pra fazer uma linda defesa. É, Marcelo Carné, mais a 24, escanteio para o Juventude na bola. Quem que é? O Wagner, Batistão? É o Wagner. Vem Ivan, chega Ivan Quaresma, deu na cara da bola, tirou dali, mas a bola voltou, sobrou pela direita, dominou Igor, cruzamento na área, veio pra bola, pé direito, bateu, gol! 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 Do Juventude!
Na marca de 24 minutos passados, primeiro tempo, Igor, camisa número 2, a bola foi levantada na área, Ivan Quaresma tirou, sobrou pelo lado esquerdo, uma confusão imensa, caiu um jogador do Juventude e a bola foi cruzada na área, a bola voltou e aí uma pancada de perna direita, bola forte, cruzada, Ivan Quaresma caiu para trás e a bola passou no meio das pernas do goleirão da Macaca, Igor, camisa número 2, abre. 1-0 Juventude, vamos a 29 minutos, 29, incrível, olha o Moisés de novo, hein, de novo esse Marcelo Carné, vamos ouvir aqui. Ele sai da marcação, tocou para Matheus Peixoto, para Dauan, rolou Moisés, vai fazer pé canhoto, o goleiro defendeu no peito, voltou, Matheus Peixoto bateu, vai embora! Igor tirou quase em cima da linha, mandou pra fora. Olha, Moisés cara a cara bateu, o goleiro defendeu no rebote, Peixoto tentou e o Igor salvou, mas de calcanhar. Um minuto depois, olha de novo a pô de cara a cara com o goleiro. Soltou pra Luan Dias, volta pra Neto Moura, na articulação de jogada com o Dauan, abriu na lateral, se manda, vai embora, passou pela marcação, vem pra bola, ajeitou o Hernandes, pé direito, uma bomba! Espalma Marcelo Carné, defesa espetacular, uma pancada de longe, Marcelo Carné. Olha, esse foi do Moisés a 38, será que antes é esse lance? Você tem lance 30, vamos ver se é do Apodi, vamos ver, foi para Luizão, domina o time inteiro da Ponte, está no campo de ataque, o último homem é Alisson dentro do círculo central, para Neto Moura, lançou para Apodi, matou no peito, tirou, vai pintar um golaço, bateu, vai embora! Pra fora pela linha de fundo, mas pintou um golaço, lançamento, a bola veio no peito, Apodi dominou e veio tirando, a bola tocou na cintura do Marcelo Carné, o lance de pura sorte, foi embora pra fora pela linha de fundo. Foi mesmo, o goleirão tirou, que eu vou te contar. Muito bem, meus amigos, intervalo, Ponte 0, Juventude 1, os principais lances, em nome de Café Moraes, esse Café Moraes é bom demais. Cafezinho é bom demais, sempre agrada em qualquer lugar, sozinho ou acompanhado, em todos os momentos. Café Moraes, um pão de queijo, uma broa, um pãozinho, vai muito bem com um café quentinho, em todos os lugares. É bom demais, mas tem que ser Café Moraes. O café forte por natureza. Café Moraes. Do Pinheiro. Sim, Zorzinho, comente, 1-0 Juventude. A Ponte, no meu entender, jogou bem o primeiro tempo. Edu criou, teve várias alternativas. Eu manteria o mesmo time para o segundo tempo, mas acho que o Fabinho precisa cobrar um pouco mais do Hernandes, aparecer um pouco mais ao ataque para ter uma variação, né? A Ponte teve ali algumas jogadas ali, mas de profundidade, mas só que com a Apodi a gente não viu absolutamente nada na criação lá com o Hernandes. Às vezes, pode ser até um pedido do treinador, olha, vamos segurar um pouco mais o Hernandes aqui e soltar o Apodi joga, seja agudo, vai para cima e o Hernandes fica aqui na recomposição. Pode ser que seja isso, porque ele aparece muito pouco à frente, né? O Moisés está fazendo o lado esquerdo, né? O Bruno Rodrigues do lado direito, eu faria a troca. Eu jogaria o Bruno Rodrigues lá para o lado esquerdo, que é lá que ele tem feito bons jogos, jogando pelo lado esquerdo. Então é só uma mudança tática mesmo. Na minha opinião, a Ponte é bem. Gostei do primeiro tempo do Neto Moura, jogador que vem sendo criticado, não vem apresentando um bom futebol. Hoje com passes interessantes, com passes agudos, com coragem, né? Olhando, levantando a cabeça. Então eu gostei do Neto Moura no primeiro tempo. O Dauan fazendo ali o papel de contenção, como tem que ser feito. A Ponte tomou um gol, Edu, numa bobagem ali, né? Primeiro, o Ivan poderia ter feito a defesa seguro, tranquilo, estava sozinho no lance, preferiu dar um soco na bola, o soco acabou saindo curto, pegou ali e um erro de posicionamento, tanto do lateral dos homens de meio e também do pessoal de defesa, tomou o gol, mas criou, fez um bom primeiro tempo, teve volume, chegou. O goleiro aí, o Marcelo Carné, está numa noite inspirada, fez grandes defesas,
realmente, para mim, o resultado ideal para esse primeiro tempo seria um empate aí, 1-1, né? A Ponte teve aquele lance também que o Matheus Peixoto tenta bater, que o zagueirão tira com o pé, depois de uma defesa do goleiro. Então a Ponte jogou bem o primeiro tempo. Só tiver um posicionamento, né, uma mudança de posicionamento ou outro ali para o segundo tempo, a Ponte pode aí até empatar o jogo e até mesmo virar. Mas tem que manter esse volume, pressionar mesmo o Juventude, ficar atenta com os contra-ataques. Juventude é um time perigoso, é um time que a hora que sai tem qualidade na bola parada, a gente percebe isso. E é um time que é muito bem postado, as linhas muito próximas, muito agrupado esse time do Juventude, marca muito forte. E o que é interessante é que o Pintado ainda não conseguiu marcar essa descida do Apodi, né? Que chega sempre como um homem surpresa. Então, explorar um pouco mais isso. Você imagina se o Hernandes tivesse essa mesma voluntariedade que tem o Apodi, como não seria essa chegada de profundidade da Ponte. Então, eu só faria essa mudança. Pediria para o Hernandes ser um pouco mais agudo, chegar um pouco mais, e levaria o Bruno Rodrigues para o lado esquerdo, que eu acho que ali ele rende muito mais. Só essa mudança que eu faria, Edu. Espero que a Ponte possa voltar com a mesma intensidade, botando pressão, jogando em cima do Juventude, que não é possível que esse Marcelo Carné vai fazer tantas defesas agora no segundo tempo como fez no primeiro. Essa é a nossa expectativa. E que a Ponte possa empatar e até mesmo virar aí esse jogo que, repito, é um jogo difícil. O time do Juventude é muito bem posicionado, muito bem organizado. O Pintado ele tem essa característica, né? Linhas muito próximas, time agrupado. Tá difícil para a Ponte, mas tem condição, Edu, de empatar e até mesmo virar o jogo. O CH, o gol mais perdido foi aquele do Moisés cara a cara, o goleiro rebate, que o Peixoto chuta, o Igor salvou. Lateral ou o Apodi cara a cara com o goleiro? Eu achei o Apodi. Ele podia ter colocado no pé da trave ali, achei que aquele foi o gol mais perdido, Edu. O Ponte teve muito volume, viu? E o Apodi fez um belo primeiro tempo. No gol, o Greg, bateu o escanteio, o Ivan deu um tapa errado, mas sobrou para outro. Depois você comenta, não vai dar tempo, porque, olha, vai começar o segundo tempo, hein? Vamos lá. E o show vai continuar, hein? Por enquanto, o Juventude 1-0. E para comandar o segundo tempo aqui na Bandeirantes, é ele mesmo. Muito obrigado, Edu Pinheiro. Comandou o intervalo inteligente e diferente no Rádio Brasileiro. Tudo pronto, vai começar a etapa final. Saída de bola pertence ao Juventude, já que no primeiro tempo foi a Macaca quem saiu jogando. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Macaca atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, 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 vai Macaca! Segundo tempo, o time da Ponte vai perdendo o jogo, 1-0 para o Juventude, gol a 23 minutos do primeiro tempo. Goleiro do Juventude, primeiro tempo foi o melhor em campo com 2 ou 3 defesas excepcionais, mas quem está vencendo é o time do Juventude. A Ponte sai jogando com Hernandes, levantou na frente para Matheus Peixoto, foi empurrado por trás. O árbitro mandou seguir e depois, na sequência, Bruno Rodrigues derrubado, falta nele, falta para Macaca bater. E aproveita aí, Batistão, para substituição no Juventude. Teve mudança no time gaúcho, o técnico Pintado sacou o Roberto. Roberto com a 7 foi embora. E sabe quem tá em campo? Quem? 19, Renato Cajá com a 19. Tá no jogo. E o time da Ponte mudou? O time da Ponte é o mesmo. O time da Ponte é o mesmo e o Juventude com uma alteração. Ex-ídolo da Macaca, Renato Cajá, está no campo.
quebrou, trincou. Autoglass é o nome certo, alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. Neto Moura, do campo de defesa, levanta no campo de ataque para Apodi, dominou com habilidade, meteu a bola no fundo para ninguém. A bola foi embora, saiu pela linha de fundo em tiro de meta. E aí, Gleger, você faria alguma alteração no time da Ponte para o segundo tempo ou não? Não, Batista, eu manteria o mesmo time. E você, Carlos Henrique, o bate pesado, você faria alguma alteração na Macaca em CH? Voltaria com o Lazzaroni no lugar do Hernandes. Café Moraes, o café forte por natureza, a combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e um aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafémorais.com.br. João Paulo domina no campo de defesa para o time do Juventude. É o João Paulo do Juventude, já que o João Paulo da Ponte Preta não está jogando hoje, cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo. É o Tinho, domina a Ponte, encurta o espaço, vem o Wellington lá atrás, levanta a bola de perna direita no campo de ataque, bola muito comprida, vai para a linha lateral, é arremesso para Macaca, campo de defesa pela esquerda. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Vai mandando para cá suas mensagens. 971021493 971021493. Participe, é legal demais a sua participação. O Edu Pinheiro vai ler as suas mensagens. Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Domina, vem pro jogo, o time da Macaca perde a partida por 1-0, o Tauan recolhe, solta o jogo pela direita no campo de ataque para Luizão, o zagueirão vai se aventurando lá na frente, tentou fazer a conexão com Moisés, perdeu, recolhe Dalberto, recebe, toca o jogo lá atrás. Esse Dalberto é Dalberto sem o A, não é Adalberto, não é isso, Lupe? Certo, Batista, é Dalberto. D-A-L-B-E-R-T-O. Dalberto. O A esqueceram ou na hora do registro ou foi mesmo uma opção. E vem a Ponte, dominou a Podi, pé canhoto, cruzou na área, o Wellington chega para afastar e tira. Provavelmente aquele lance que o Tigrão sempre comenta, né? O pai, o filho nasceu. Ele dá uns tapas fortes no beiço, fica Chamberlain, completamente borracho. E aí vai lá registrar o garoto, chega lá, não consegue falar o nome direito. E aí como é que ele fala, Batista? Qual é o nome do seu filho? Qual? É o Dalberto. É Dalberto. O cara coloca Dalberto, vai fazer o quê? Matheus Peixoto domina, soltando para Bruno Rodrigues. Arrancou, levou pela lateral da grande área, entrou na área. Opa! É pênalti! Penalidade máxima para Macaca. Bruno Rodrigues partiu pela lateral da grande área em impressionante velocidade. Veio no meio de 2 marcadores, ia passando por eles, aí foi abalroado. O árbitro viu, marcou pênalti para Macaca, Antônio Lupi. O árbitro, na sinalização do pênalti, ele também aponta para camisa 8, Gustavo Bochecha. Foi você que deu o toque no camisa 8. O Gustavo Bochecha foi quem marcou, foi quem atingiu o Bruno Rodrigues e o árbitro apontou para ele. Pênalti para Macaca, Bruno Rodrigues já pegou a bola. É ele quem vai para a cobrança. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição, as melhores marcas do Brasil e do mundo. Você encontra aqui. Luitex Máquinas e Ferramentas, são 4 lojas físicas: Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e escritório comercial em São Paulo. Luitex.com.br. Peixoto.
É pênalti, Matheus Peixoto vai para a batida. Ele não sai da área. Um sentimento de confiança toma conta do seu corpo. Centroavante da Macaca volta lá para ajeitar novamente a bola. Não ainda estava satisfeito. Conversa com a bola, um diálogo ali, apenas ele e a bola e ele, autorizado, vai para fazer a cobrança, é no gol dos portões monumentais do estádio Moisés Lucarelli, Matheus Peixoto. O árbitro pediu para ele aguardar um pouco, porque vai dar um cartão lá para o Pintado, hein? Isso, confirma, Pintado amarelo. É pênalti para Ponte Preta bater. Matheus Peixoto toma posição para fazer a cobrança. Momento de grande expectativa. A batida do pênalti é nos portões monumentais do estádio Moisés Lucarelli. Matheus Peixoto, artilheiro, centroavante. Ih, rapaz, o árbitro tá afim de dar cartão, hein? Agora deu um vermelho. Agora deu um amarelo para cá, deu um amarelo para lá. Agora socou um vermelho na fuça dos caras. Você sabe quem que é esse rapaz? É o auxiliar do Pintado. Ele chama Dino. Sabe quem que ele é irmão, Batista? Lembra do Fabiano, que foi goleiro da Ponte? Ele é irmão do Fabiano e auxiliar do Pintado. Acabou de ser expulso aí. Então o irmão do Fabiano tá expulso, Batista. O irmão do Fabiano está expulso, está excluído do jogo. É pênalti para Ponte Preta bater. Momento de grande expectativa. Matheus Peixoto não sai da área com as mãos na cintura. Olha fixo para o goleiro. É no gol dos portões monumentais do Majestoso. Autorizado. Artilheiro. Centroavante Matheus Peixoto. Partiu, pé direito, bateu. É gol! Gol! Segundo tempo, cobrança de pênalti, Matheus Peixoto partiu, bateu de perna direita, meia altura, a bola bateu no fundo do gol e fez. Bola de um lado, goleiro do outro, Matheus Peixoto, artilheiro, faro do gol. O futebol é um espetáculo único, acontece ao vivo e depende da capacidade técnica do improviso. Foi lá para meter a bola no fundo do gol. É amada Ponte Preta, a torcida vibra, da pele até o osso, dali Ponte Preta, dali Macaca. Matheus Peixoto, Matheus Peixoto, Matheus Peixoto, Matheus Peixoto, Matheus Peixoto, Matheus Peixoto, camisa 29. Jogo no Majestoso, Ponte Preta 1, Juventude 1, e o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. Matheus Peixoto cobrou o pênalti com raiva de quem não marcava há 4 jogos. Matheus Peixoto mandou uma bomba praticamente no centro do gol, sem chances para o Marcelo Carné. Peixoto marca o 5º gol dele na temporada. O primeiro da Ponte no jogo. Tá no placar do Moisés Lucarelli. Ponte Preta 1, Juventude também 1. E vem o time do Juventude. Igor tentou passe lá na frente. Vem lá atrás Hernandes para cortar. Afasta, tira. Joga para fora, para a linha lateral. Gleger Zorcin empata o jogo no momento importante, antes dos 10 minutos, placar de 1-1, Gleger. Momento importantíssimo, Batista. 2 detalhes, né? Não tem o porquê o Pintado tá reclamando, na minha opinião, pênalti claro. O Bruno Rodrigues foi calçado ali dentro da área e falta dentro da área, é pênalti. Não tem o que discutir. E o outro detalhe é méritos pro Fabinho, hein? Fabinho fez aquela mudança. Eu dizia no intervalo, olha, eu traria o Bruno Rodrigues para jogar do lado esquerdo. É ali que ele rende mais. E o Fabinho teve essa percepção, traz o Bruno Rodrigues ali para o lado esquerdo e a primeira jogada já sai o pênalti. A Ponte agora tem que ter tranquilidade para virar o jogo. E tem tudo, viu, Batista? Tudo para virar essa partida. Voltou melhor para o segundo tempo a Ponte. Carlos Henrique, o bate pesado, a sua opinião sobre o pênalti e também
aquilo que a Ponte Preta tem pela frente, empatando o jogo antes dos 10 minutos, conseguiu empatar a partida em CH. É tudo que a Ponte precisava, né, Batista? Houve pênalti, para mim, pênalti claro. Pintado não tem nada que ficar reclamando, não é? E a Ponte voltou marcando saída de bola, dando uma abafa. Veio para fazer rapidamente o gol de empate e foi o que ela conseguiu. Porque o resultado correto, no mínimo no primeiro tempo, teria que ter sido um empate, porque a Ponte teve muito mais volume que o Juventude. Agora as coisas estão corretas em termos de placar e a Ponte tem mais posse de bola, está segura no jogo, não é? E tem tudo para fazer 2-1. Escanteio para o time do Juventude, autorizado, partiu Wagner, pé canhoto, levantou na área, subiu Moisés, ajuda a defesa, tira, a bola continua viva, chega, tira, Matheus Peixoto, bate de perna direita, joga para fora, para a linha lateral, expulsa a bola da área, porque ela estava elétrica, é arremesso lateral, vem para a bola para fazer a cobrança, Eltinho pela esquerda, toca para Renato Cajá, ele domina pela esquerda, outra vez para Eltinho, pé canhoto, bateu cruzado na área, tira, Luizão, enfiou o pezão nela, jogou para fora, novo arremesso lateral. Autorizado Eltinho, demora um pouco para repor a bola, agora toca atrás pela esquerda, placar de 1-1, a bola por dentro, vem para a bola para fazer o lançamento, bola aberta pela direita para Igor, chega atrás o time da Ponte para afastar Tiro Hernandes, a bola voltou, Igor dominou, partiu, tentou arrancar, foi para o solo, reclamou de uma falta, o árbitro não marcou, sai da One, ele bate de perna direita na esticada de bola pela ponta canhota, muito comprido para o Matheus Peixoto, a bola foi para fora, para a linha lateral, arremesso no campo de defesa. Detalhe no ar. Só para confirmar, o irmão do Fabiano, né, o Dino Camargo, que é o auxiliar técnico do Pintado, foi expulso, ele não fica nem no banco, ele já tem que ir direto para o vestiário. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 14 minutos passados, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Pezona é aqui, majestoso em Campinas, com muito vento. Hoje à noite, conferindo o placar aqui na Bandeirantes, você confere o placar do jogo. Ponte Preta 1, Juventude também 1. Alô, Edu Pinheiro. Muito obrigado, alô, Batistão. Continua segundo tempo, Allianz Parque, Palmeiras 1, Ceará 1. 21 horas tem Red Bull Bragantino e Corinthians. O Maurício lá de Belém, o Toninho do Matão, Samuel Nova Europa, o Roberto Ebert e da cidade de Matipó, Minas Gerais, o Paulo Kikuchi. Vem comigo, torcedor, estamos ligados nesta mesma paixão chamada futebol. E futebol é comigo aqui na Bandeirantes. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo, alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S. E vem Eltinho dominando, solta o jogo lá pelo setor esquerdo, placar de 1-1, o jogo está empatado no majestoso, o time do Juventude fez 1-0 no primeiro tempo e a Ponte com pênalti. Empatou, o pênalti foi em cima de Bruno Rodrigues, bola aberta pela direita, escapa Wagner, vem dominando, tentando a passagem, abriu na lateral pela direita para Igor, este é o autor do gol do time do Juventude, enrosca na marcação, chega bem, tira, chega Hernandes para afastar, soltando o jogo no campo de defesa, vem Luan Dias puxando contra-golpe. Vai sair cartão para o Wagner, hein? Tá batendo uma barbaridade esse camisa 10 aí. E agora cometeu uma falta no Luan Dias, matando inclusive um contragolpe. E vai tomar o cartão amarelo 10 do Juventude, Antônio Lupi. Sim, cartão amarelo para o Wagner, jogador experiente. Estava fora do Brasil, voltou agora para defender o Juventude. Recebe cartão amarelo, parou o contra-ataque que era puxado pelo Luan Dias. O seu almoço no Ponto 10, restaurante aberto todos os dias. O melhor self-service, grande variedade de carnes, massas, saladas fresquinhas. Deliciosas sobremesas, tem sucos, tem chopes e cervejas geladíssimas. Rua Boa Ventura do Amaral 788, Ponto 10 Restaurante.
O jogo está empatado. O time do Juventude saiu na frente no primeiro tempo e a Ponte empatou no segundo com pênalti. Eltinho levantou a bola cruzada. A bola vai para fora pela linha de fundo. Cruzamento do Cajá. A bola se perdeu, saiu. É tiro de meta. Vem no campo de defesa. Vai sair jogando lá atrás. Ajeita Alisson. Bate ele perto da direita. Solta. O time da Ponte vai sair trocando passes lá atrás. Juventude adianta a marcação. Vem Luizão. Domina dentro do círculo central. Recuando para Ivan Quaresma. Ele trabalha com o pé direito, rola o jogo lá pelo lado esquerdo no campo de defesa. Vai sair jogando lá atrás o time da Macaca. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. E vem a Ponte, Bruno Rodrigues dominou, cruzou, rasteiro na área, se vira como pode. Eri Barreiro tira dali, joga para fora, é arremesso lateral, Hernandes cobra. Para Dauan, domina, solta o jogo no campo de ataque para Luan Dias. Para Bruno Rodrigues, entrou na área, deu um tapa, vem para Matheus Peixoto, cruza atrás, cruzou errado. Errou o passe. A passada era boa, mas o erro do Matheus Peixoto acabou danificando a jogada do time Ponte Pretano. Placar de 1-1. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes. O café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial. Ligue 3241-722 morais.com.br. Trabalha o jogo lá atrás do campo de defesa. Alisson pela zaga central. Abrindo na lateral para Hernandes. Jogando mais plantado. Recua, toca de volta. A bola vem para Alisson. Ele bate, ele perto da direita. Jogando pela meia direita. Alisson jogando no lugar do W. Carvalho, que hoje cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Tomou o terceiro no banco de reservas na partida contra o Cruzeiro. Bola aberta pela esquerda, tenta a passagem, não consegue. Bruno Rodrigues foi interceptado. É arremesso lateral. Vem pela esquerda, cobra Hernandes, recua para Alisson, domina pela metade da quarta zaga, toca o jogo lá pelo setor direito. Vem trabalhando na peça de defesa, Luizão com a Podi. A Podi lançou na frente para Moisés pela direita, a bola volta, o árbitro para, marca falta. A falta em cima de Breno, falta para o time do Juventude. Rocha Autopeças, há 28 anos, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Bruno Rodrigues domina, solta o jogo para Luan Dias. Fora do lance, uma falta no Bruno Rodrigues, lance para cartão, hein, Lupe? Mais uma do Bochecha, que fez o pênalti em cima do Bruno Rodrigues e agora jogou ele ali nos pés do Pintado. Falta já cobrada rapidamente, a Ponte busca o segundo gol. O Bochecha não tá cantando Love So Love, não, entendeu? Tá chegando, tá baixando a marreta. Tenta a passagem, Luan Dias, chega, tira lá atrás, Wagner, domina o time do Juventude, tenta a arrancada, Luan Dias, volta para matar o contra-ataque, toma cartão amarelo, tá amarelado, Luan Dias da Macaca. Antônio Lupi. É o primeiro cartão amarelo para jogadores da Ponte no jogo, agora foi ao contrário, Luan Dias que chegou atrasado no Wagner, camisa 10, cartão amarelo para o 15 da Macaca. Vai para a bola, domina lá pela esquerda, Eltinho recua. Batista. Placar de 1-1, o jogo está empatado, pois não, diz aí, CH. Tá na hora do Camilo, hein? Se ele tiver condição, tá no banco, e a gente sabe que tá na hora nele, né? No lugar do Luan Dias. Tá na hora de Camilo no jogo. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas, são mais de 50 anos de tradição, as melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. E vem o time do Juventude, bola cruzada na área, tira bem lá atrás, afasta a Macaca, a bola caiu com Moisés, domina soltando para Matheus Peixoto, tenta girar em cima da marcação, falta nele, é falta do Renato Cajá e Matheus Peixoto. Matheus Peixoto cobra com defeito, deu a bola para o time do Juventude, se manda Eltinho, vai para a bola, pé canhoto, cruzou na área, tá Alberto, dominou de costa para o gol, voltou, pé canhoto, Bochecha bateu, é gol! Gol! Juventude na marca de 21 minutos passado o segundo tempo. Olha o resultado da displicência. Matheus Peixoto cobrou uma falta
totalmente displicente, ofereceu o contra-ataque para o time do Juventude. A bola cruzada, Eltinho mandou na área, Dalberto protegeu, fez a parede, voltou. Aí sem marcação, Gustavo Bochecha bateu firme, bola forte, cruzada, inapelável para Ivan Quaresma. Bateu no fundo do gol, é o segundo do Juventude. Gustavo Bochecha, camisa 8, Juventude 2, Ponte Preta 1, e o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. Tudo começou numa cobrança de falta, cobrada errada pelo Matheus Peixoto. Tentou jogar uma bola por cima, com efeito, errou. O lateral esquerdo foi até a linha de fundo, fez o cruzamento para o Dalberto, que mais uma vez usou o corpo, fez o pivô, e o Gustavo Bochecha, sem marcação, mandou para o fundo da rede. É o segundo do Juventude no jogo. Juventude 2, Ponte Preta 1, que mexe. Camilo está no jogo, daqui a pouco informo quem sai. Luan Dias saiu para a entrada de Camilo. Qual o número do Camilo? 88. CH, você estava pedindo a alteração e o Fabinho esperou tomar o gol para fazer a alteração em CH. Mas, ô Batista, pelo amor de Deus, o que o Peixoto fez é piada, né, cara? Da maneira que ele fez a cobrança de falta, você narrou com precisão, displicente. A Ponte doou hoje 2 gols para o Juventude. Agora tem que ficar remando tudo de novo. As alterações, as 2 corretas. Confirmando? Pois não? 21, Moisés foi embora para a entrada do 19, Pato. Pato com a 19 está no jogo, na vaga do Moisés. E o Luan Dias com a 15 está fora. E entrou o Camilo com 88. E aí, Gleger, as alterações no time da Ponte? Eu gosto. Eu também acho que o Camilo pode dar aí um pouco mais, aí melhorar um pouco mais o setor de inteligência da Ponte. Agora, Batista, o Peixoto errou claramente, displicente na partida. Mas o Alisson não pode dar essa liberdade toda que ele deu lá pro Dalberto, que dominou a bola, pensou, parou, né? Chamou um Uber. Vai lá, Batista. E vem Dalberto, dominou na entrada da área, pé direito, bateu! Defendeu Ivan Quaresma! Salva o time da Macaca no costado da defesa, partiu o time do Juventude, a batida de perna direita com o pé! Com o pé esquerdo, Ivan Quaresma salva a Macaca e evita o gol do Dalberto. Fechou, mandou para fora pela linha de fundo, em escanteio para o Juventude bater. O Dalberto, quando levantou a cabeça, viu o paredão Ivan, que com o pé fez a defesa. Salva a Macaca de levar o terceiro. Juventude tem arremesso lateral. É isso aí, cobrou o escanteio Cajá e tirou lá atrás a defensiva da Macaca, meteu para fora em cobrança de arremesso lateral. Time do Juventude vem com o Igor para fazer a reposição, 25 minutos. Você está ouvindo o toque eletrônico da Rádio Bandeirantes. Igor para Dalberto, levou para a linha de fundo, voltou para Igor, dominou, ajeitou, tentou ganhar um escanteio, tentou cavar um escanteio, jogou contra as pernas do jogador da Ponte. Deu ruim para ele, é tiro de meta para Macaca, Antônio Lupi. Tiro de meta para o Ivan Quaresma, que salvou a Ponte Preta no lance anterior, uma defesa incrível. Tanto é que ele recebeu até os elogios do próprio Dalberto. O Juventude ganha o jogo 2-1. E aí, Gleger, Zorzinho, grau de dificuldade nesta defesa com o pé do Ivan Quaresma. 7,5, Batista, defesaço, usou toda a sua envergadura. Fez aquela defesa de futsal, né? Que o goleiro abre, conseguiu com o pé fazer uma belíssima defesa. Mas o miolo de zaga da Ponte com problemas, né? O Alisson, eu dizia no meu comentário, não pode dar liberdade que tá dando para esse Dalberto. Nesse segundo gol aí foi incrível, pô. Encosta no cara, não deixa o cara pensar. O cara dominou, fez o que quis dentro da área. Só escorou ali pro Bochecha fazer o gol. Então o Alisson muito mal no jogo, né? Não dá. O Alisson, para mim, já teria que ter saído desse time aí. Eu teria começado o jogo com o Léo. Esse Alisson aí, Deus do céu. Camilo perdeu a bola, o time do Juventude vem para o contra-golpe na marca de 26 minutos, Renato Cajá, ele domina recuando a bola para Eltinho, tenta o passe na frente para João Paulo, ele tenta girar em cima da marcação, Neto Moura vem para cometer a falta, é falta no campo de retaguarda pela esquerda, falta pertence ao time do Juventude. Esse João Paulo é um que jogou no Japão. Jogou depois na Ponte Preta, né? Quando ele voltou do Japão, e ele falou que lá no Japão tinha terremoto. Do tsunami.
Tsunami, é 2011, subiu com a ponte, João Paulo Silva. Não, é terremoto. Ele falou que tinha terremoto, então ele morava num apartamento e o prédio começava a balançar. Então ele chamava a esposa dele para dançar. Colocava uma música e começava a dançar. E vem o time do Juventude, partiu na ponta de Alberto, levantamento, bola cruzada na área, vem de cabeça Alisson para afastar, tira, jogou para fora pela linha de fundo em escanteio para o Juventude bater. Mexeu mais uma vez, anote aí, Batistão, 4, Nery Barreiro foi embora, 4, Nery Barreiro, zagueiro, tá fora, 13, Augusto tá no jogo, escanteio para a equipe do Juventude. Cajá na bola. Cajá autorizado, 27, 2-1 para o Juventude. Pé canhoto, cruzou na área, desvio de cabeça. A bola vai embora para fora pela linha de fundo. O Wellington estava na bola. Reclama de um desvio de Matheus Peixoto. O árbitro marcou o escanteio para o Juventude bater, Antônio Lupi. Só que dessa vez lá do lado direito, o escanteio mais um para a equipe do Juventude. Só que dessa vez quem vem é o Wagner, camisa 10 da equipe do time do Rio Grande do Sul. Wagner partiu, pé canhoto, levantou na área. Vem Alisson de cabeça, a bola voltou, pé canhoto, bateu, Dalberto, pegou mal. Lascou, tocou por cima do gol pela linha de fundo, é tiro de meta para Macaca. O do Alberto, que foi o quem deu assistência para o gol do Gustavo Bochecha, dessa vez foi mal, pegou muito embaixo. A bola passou por cima da meta do Ivan, que já cobrou o tiro de meta. Batista. Oi, CH, pode falar. Depois desse lance. Pato domina pela ponta direita, balança o corpo na frente de Eltinho. Eltinho toma dele e ainda depois toca a bola no pé dele para ganhar arremesso lateral. Pois não, CH. Ponte sentiu o gol, hein, Batista? Alguns jogadores perderam o nível de concentração, estão perdidos em campo, principalmente sem a bola. E a Ponte passa apertado e vive um momento de instabilidade nesse momento no jogo. E vem o time da Ponte, domina, tentando a passagem pela meia direita, lançamento, a bola aberta para Pato, é para correr, partiu, pé direito, cruzou na área, chega Augusto, afasta, tira, caiu lá no fundo do campo, Gustavo Bochecha tira, afasta, ele que marcou o segundo gol do time do Juventude, placar de 2-1. A bola sobra lá atrás do campo intermediário, vem pela metade da zaga, domina Alisson, rolando, entregando para Dauan, Dauan pisa na bola, arruma com o lado interno do pé direito, tocando para Luizão, volta para Dauan, a Ponte é lenta nessa transição, defesa, meio campo, ataque, bola com Hernandes, ele domina pelo setor canhoto, soltando um pouco mais à frente, Bruno Rodrigues vem andando para trás, no drible, passou no meio de dois, arrancou pela esquerda, abriu na lateral para Camilo, vai embora Macaca, pé canhoto, cruzou direto pro gol, Marcelo Carné. Tinha que ter cruzado um pouco mais atrás, foi muito fechada, muito direta, a bola foi direto pro gol, Marcelo Carné pegou o Antônio Lupi. Matheus Peixoto até tentou correr para finalização, mas não conseguiu. Camilo, que depois de um longo período no departamento médico, mais de um mês, foi quem fez o cruzamento. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas, são mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas: Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e um escritório comercial em São Paulo. Luitex.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 30. E vem descendo o time da Ponte, Camilo tentou a arrancada, falta. O árbitro parou, marcou, falta, meia direita, campo de ataque. Daqui a pouco eu sigo com o giro do placar, porque a falta para Macaca bater. Camilo foi inteligente, usou o corpo, tentou fazer o giro para cima do Augusto, zagueiro que entrou no segundo tempo, e foi empurrado. A falta é de longe. O Camilo é quem está por ali, camisa 88 na cobrança da falta. É, e o árbitro já avisou, hein? É no apito, entendeu aí? É quando eu apitar. Camilo nem tchum. Vai para a bola para fazer a cobrança, tomando posição o time Ponte Bretano. Momento de grande expectativa, 31 minutos do segundo tempo, 3 homens na composição da barreira. Camilo é quem vai bater, arma perto da direita, toma a posição, é o momento do gol. O meu coração está pedindo gol. Camilo partiu, pé direito, recuou.
Jogada ensaiada, mal ensaiada. A bola foi para a linha de fundo em tiro de meta para o Juventude bater. Já estou consultando as minhas fontes para saber quem é que faltou no ensaio. Se foi o Camilo ou se foi o restante do elenco da Ponte Preta que está em campo. Acredito que foi o Camilo que não marcou presença no ensaio da falta. Conferindo o placar do jogo, Campeonato Brasileiro, Série B, a Pezona, 32 minutos passado o segundo tempo. Do Majestoso, Juventude 2, Ponte Preta 1, Edu Pinheiro. Olha, continua Palmeiras e Ceará 1-1 segundo tempo. 21 horas tem Red Bull, Bragantino e Corinthians. E na Série B encerrado, Brasil de Pelotas 0, Chapecoense 1. Um gol no finalzinho. O Ataíde lá pela ponta esquerda, né, Ataíde? A gente brinca com ele. Ataíde pela ponta esquerda, um abraço para você. O Luiz Carlos conosco também e o Charutinho e todos lá da Rua Moscou. Bandeirantes. Neto Moura comete uma falta, entrada na área, uma falta perigosíssima. É falta para o time do Juventude bater, Antônio Lupi. O Neto Moura veio por trás, atingiu a bola junto com outro jogador da Ponte Preta. Por reclamação, ele recebe o cartão amarelo. 7, Neto Moura. Fica em dúvida também em relação à marcação da falta, que é perigosa em direção ao gol do Ivan Quaresma. O Cajá tá por ali, hein? Olha, esse Hernandes é muito fraco, né, gente? Lateral esquerdo da Ponte aí não tem condições de vestir a camisa da Ponte, hein? Sinceramente, se não tem condições de colocar o Lazzaroni, então contrata um lateral, porque esse cartão do Neto Moura tem que oferecer ele para o Hernandes. Hernandes que tirou o corpo. Renato Cajá, pé canhoto, bateu por cima do gol. A bola passou lambendo o travessão. Renato Cajá bateu de perto da canhota. A bola subiu, saiu, foi pela linha de fundo. Que perigo, Antônio Lupi. Renato Cajá conhece muito bem o gramado do Majestoso. Bateu por cima da barreira, perna esquerda. Pra sorte no Ivan, ela passou por cima. Tiro de meta pro goleiro da Macaca. Na Sassi Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Sassi. Acesse sacitintas.com.br. Hernandes não tem condição nem de ser banco. Não dá para ser banco na Ponte. Titular, então, é inimaginável que um jogador com o recurso técnico limitado como tem o lateral esquerdo da Ponte, Hernandes, jogar como titular nesse time da Macaca. Alterações no time Ponte Pretano, Antônio Lupi. Vamos lá então, Batista. O Neto Moura com a 7 foi embora. Neto Moura com a 7 tá fora do jogo. E o Luiz Oyama com a 17 tá no jogo. O outro foi um jogador que não estava aqui na relação. Eu vou confirmar quem que foi o outro atleta que acabou entrando na Macaca. Saiu aí o Matheus Peixoto, né? Saiu e vem Peixoto. O time do Juventude, tentou a passagem, arrancou, vai na linha de fundo, é pênalti! Penalidade máxima, o árbitro marca. Apodi é quem estava no lance, o árbitro incontinente. Meteu a marca da Cal, Eltinho é quem estava na bola, tentou fazer o cruzamento. E aí o árbitro alegou o toque de mão, toque de braço. Realmente o Apodi estava com o braço levantado, a bola tocou no braço. É pênalti para o Juventude bater, Antônio Lupi. Realmente a bola pegou no braço ali do Apodi na tentativa do carrinho. E o árbitro imediatamente acabou marcando o pênalti a favor do time gaúcho. Quem está ali para a cobrança, aparentemente parece ser o João Paulo, já confirmo. João Paulo ou Wagner está ali para a cobrança do pênalti. E foi o João Veras que entrou na ponte no lugar do Matheus Peixoto. Pênalti para o Juventude. Pênalti para o Juventude bater. João Paulo concentrado, vai para a bola. Autorizado, partiu, pé direito, bateu, é gol! Gol do Juventude! Na marca de 36 minutos, segundo tempo. João Paulo partiu, foi pra bola e enfiou o pé direito. Goleiro de um lado, bola do outro. Ivan Quaresma pulou pro canto contrário. E a bola bateu no fundo do gol da Macaca. É o terceiro do Juventude. João Paulo, camisa 5, marca. Está lá no placar do Majestoso.
Ponte Preta 1, Juventude 3. E o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. Muito bem para a cobrança, devagarinho e mandou um chute forte em cima, sem chances para o Ivan Quaresma. Além do ex, entra em campo. João Paulo marca o terceiro do Juventude no Majestoso. Juventude 3, Ponte Preta 1, confirmando Matheus Peixoto fora com a 9. 29, João Veras no jogo. É a primeira vez do João Veras. Primeira vez do João Veras na Série B do Campeonato Brasileiro. Primeira vez do João Veras entrando no time da Macaca. Aliás, na hora do gol do Matheus Peixoto, eu falei camisa 29, né? Mas o Matheus Peixoto hoje está com a camisa 9. A Ponte não tem número fixo, não é isso, Lupi? Na verdade tem o número fixo, mas o que aconteceu? O Matheus Peixoto herdou a 9 do Zé Roberto, que foi embora. Ah, verdade. O Zé Roberto estava com a 9, o Matheus Peixoto pegou a 9 e passou a 29 para o João Veras. E o 11, Bruno Rodrigues, recebe cartão amarelo. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Mexeu. Vai. Bochecha com a 8 tá fora. Autor do segundo gol do Juventude, Gustavo Bochecha vai embora. 17, Marcial, também ex-Ponte Preta, tá no jogo. Marcial, camisa número 17, está no jogo. Gleger Zorzin, 3-1 depois dessa falta. Cajá, pé canhoto, levantou na área, subiu, vem lá atrás para afastar. O árbitro marcou falta em cima do Ivan Quaresma. Pois não, diz aí, Gleger. A Ponte sentiu muito o segundo gol, né, Batista? Abalou demais o emocional, afrouxou a sua marcação, perdeu aquele poder de ataque que a gente via aí até o momento do pênalti, onde a Ponte empatou a partida. Não está jogando bem o segundo tempo. Muito mal. E olha, eu estou querendo saber aí. Falaram que o João Brigatti tinha problema de vestiário. E agora? Qual será a desculpa? Porque o time emocionalmente está muito mal. Após o segundo gol, a parte emocional da Ponte foi no chão e não consegue criar mais absolutamente nada. Luiz Oyama domina a bola dentro do círculo central, parte lá pela meia direita, soltando a bola para Camilo. Camilo tenta o passe, errou. O Pato tentou pegar, o árbitro pegou uma falta em Camilo, lá pela meia direita, falta para a Macaca bater, Antônio Lupi. A falta foi do camisa número 5, do João Paulo, inclusive ele pede desculpas, chegou ali com a sola em direção ao Pato e por isso a falta foi marcada. Camilo na cobrança. Camilo na cobrança na marca de 39 minutos. Vai para a bola, dá tempo, pelo menos para o empate. Esse é um confronto direto, portanto seria importante que a Ponte empatasse esse jogo, já que não consegue vencer, pelo menos o adversário continuaria atrás do time da Macaca. Vem para a bola para fazer a cobrança pela direita. Vai tomando posição no campo de ataque. Camilo vai armando a perna direita. Momento de grande expectativa. Hernandes atravessa o campo, sai da esquerda, vai para a direita. Camilo passou, cobrou. Hernandes, pé canhoto, bateu em cima do paredão do Juventude. Tira Wagner. Contra-ataque armado. Bola aberta lá pela ponta canhota. Vem Breno. Breno domina. Na ponta esquerda, puxa para dentro. Levou contra a marcação, meteu o pé direito. Levantou na área para Wagner, chega Alisson, dá um toquinho, um toque preciso para tirar, afasta, sai jogando lá atrás o time da Macaca. Bruno Rodrigues no meio de 2, quase se atrapalha, mas consegue recuar. Alisson solta para Luiz Oyama, ele domina no campo intermediário, vem para bola para fazer o passe. 40, segundo tempo, 3-1 para o Juventude em pleno Majestoso. E agora se jogou, caiu lá um jogador do Juventude. Pinta na Saci, pintou gol onde? Gol do Palmeiras, Allianz Parque. William no finalzinho marca em Palmeiras 2, Ceará 1. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Carlos Henrique, o bate pesado, 3-1, não é muito não, esse jogo 3-1 para o Juventude em CH. Foram 3 gols doados, desgraça pouco é bobagem, né, Batista? O lance do Apodi, um toque sem querer, mas houve o toque e foi pênalti, né? A Ponte teve muita falta de sorte nessa noite, foi um bom primeiro tempo de volume. Mas depois que ela empatou a partida de uma maneira inexplicável no segundo tempo, o time parou de jogar.
Aí houve aquela besteira do Peixoto, daí a hora que tomou o segundo gol, a Ponte é um arremedo do primeiro tempo, nervosa, sem paciência, dificilmente, pode acontecer, mas é muito difícil que a Ponte sequer faça um gol. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo, alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br, Autoglass com 2 S's. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 42 segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Pezona é aqui, majestoso, Juventude 3, Ponte Preta 1, Edu. Série B hoje, pela manhã, América 0, Guarani 0, à tarde, Náutico 0, Confiança 1, Brasil de Pelotas 0, Chapecoense 1 e Sampaio Correia 1, CSA 0 e 22 horas tem Cuiabá e Cruzeiro. Eu tô ligado e comigo o maior time do rádio aqui na Bandeirantes. Grande abraço para o Durval Antônio Lui. Alô, Durval Antônio Lui. O Lui, grande empresário, ele que conhece muito de futebol, ligação com União Agrícola Barbarense. O império dele, que começou em Santa Bárbara do Oeste, se esparramou pela nossa região, tem lojas em Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e além de um grande escritório em São Paulo. O Lui é o CEO, é o proprietário, o dono da Luitex, parceira comercial a partir de hoje aqui da Rádio Bandeirantes. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas, são mais de 50 anos de tradição. Acesse luitex.com.br. Mexeu. Vai pra bola, Bruno Rodrigues rolou pelo setor esquerdo, veio pra bola, cruzamento na área, vem a Podi, pé direito, bateu por cima do gol, pela linha de fundo. A bola passou, saiu, foi embora pra fora, pela linha de fundo. Batida de perna direita. Cruzamento espetacular de Moisés e a batida, a bola por cima do gol. Passou isso aqui, ó. Isso aqui. Do travessão e a bola saiu pela linha de fundo. É tiro de meta para o Juventude bater. Pela esquerda no cruzamento do Hernandes, que apareceu como elemento surpresa, cruzou no segundo pau. O Apodi, também como elemento surpresa, veio de trás. E na finalização a bola acabou tirando tinta da trave. E a Ponte mexe mais uma vez. Dauan foi embora. 20, Zanocelo tá no jogo. E o Juventude também. O Wagner com a 10 foi embora. E o 15, Samuel Santos, também tá no jogo. E vem Renato Cajá, dominou a entrada da área, pé canhoto, bateu. E defendeu Ivan Quaresma. Renato Cajá, entrada na área, dominou e soltou aperto, uma bola difícil. Ela veio rodando, cheia de guizos, fazendo curva em 2 tempos. Ivan pegou e depois repõe no campo de jogo, vem embora o time da Ponte, domina Bruno Rodrigues, recolheu, prendeu, tentou o passe, o árbitro parou, marcou falta. Toque de braço, lateral da grande área. A vida e enquanto a vida, a esperança, Antônio Lupi. E o toque no braço do Samuel Santos, que acabou de entrar no jogo. Fez ali o bloqueio com o braço, falta a favor da Ponte Preta. Lado esquerdo, vem bola na área do Juventude. Camilo e Hernandes na bola. Camilo e Hernandes na bola, vamos ver quem é que vem. 45 minutos, 2 homens dentro da área, vai pra bola, Camilo, pé direito, bateu e defendeu Marcelo Canede, soco, tira, a bola voltou, Luiz Oyama dominou, soltou pra Pato pra Apodi, tentou a arrancada pra perfurar a defesa, tira, vai pra fora, pra linha lateral. 6. E o árbitro pegou uma falta um pouquinho mais atrás. A falta para o time do Juventude, 6. Vamos até 51. Na Saci Tintas tem Coral, tem Souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br.
Gleger Zorzin, grau de dificuldade ali da defesa do Ivan Quaresma. Mais uma bela defesa. Essa, Batista, não foi tão difícil, mas foi uma boa defesa, grau 6,5. Quebrou, trincou. Autoglass é o nome certo, alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. Falando um pouco aí do Marcelo Oliveira, ele chega na terça, mas não assume para o derby. É isso, Lupe? Exatamente. O Marcelo Oliveira chega acompanhado de 2 auxiliares. Na terça-feira vai assistir o derby das tribunas de honra ali dos camarotes do Majestoso, e o Fabinho Moreno é quem será o responsável por conduzir a equipe à beira do gramado. Já foi hoje assim contra o Juventude, e Fabinho também comanda o time contra o Guarani. Cruzamento na área, tira a defesa da Ponte, a bola volta, Marcel recolhe, tenta o passe, rola lá pelo setor esquerdo, tentou a avançada lá no campo de ataque, a marcação de Pato, e a bola ricocheteou no jogador do time do Juventude, arremesso para Macaca. Vem cobrando, sai jogando Luizão, recuando Ivan Quaresma. Ele na frente do Dalberto. Ih, rapaz, ficou difícil. Toca para fora, para a linha lateral. É arremesso, campo de ataque pela esquerda para o time do Juventude. Quase se complica Ivan Quaresma, que sai jogando com os pés. 3-1, o time do Juventude vai vencendo o jogo e vai assumindo uma vaga no G4, tirando de lá a equipe da Macaca. Bola levantada, Podi dá uma esticada de perna direita, levanta no campo de ataque, vem tentando a passagem, João Veras, a bola pela esquerda, Camilo faz o passe, bola aberta no campo de ataque para Bruno Rodrigues, ele encara a marcação de 2, saiu, vem por dentro, perna direita, cruzou na área, tira lá atrás o zagueiro, afasta de qualquer jeito, a bola sobra no campo defensivo, vai sair jogando o time do Juventude, vai cozinhando, o tempo vai passando, 48, vamos até 51, Juventude vence o jogo, placar de 3-1, vai vencendo a partida no Majestoso. E daqui a pouco tem jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo qualidade, peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. E quebrou, trincou. Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. Bruno Rodrigues domina no campo de ataque, vem pela esquerda, se mete entre 2 para tentar a passagem, foi absorvido pela marcação, mas tirou o Igor para fora, para a linha lateral, tem pressa, cobra o time da Ponte, vem Hernandes, domina, rola atrás, vem pela meia esquerda, trabalhando, lançando o selo para fazer o passe lá dentro do círculo central, Luizão para Pato. Luizão mandou um tijolo, né, pro Pato, ele ainda tentou matar, a bola tocou no braço dele e o árbitro marcou a falta, não tem pressa o time do Juventude para cobrar. 50 minutos, faltando 1 para acabar, o time da Macaca vai sendo derrotado, segundo jogo consecutivo que toma 3, vem de um 3-0 contra a equipe do Cruzeiro. E hoje está tomando em casa de 3-1. Tenta sair jogando o time da Macaca. Juventude toca a bola lá na frente. Vem Ivan Quaresma para pegar. Sai jogando na entrada da grande área com o Alisson. Ele leva a bola com a perna direita. Joga para a lateral. Hernandes domina. Rola, recolhe, gira. Toca atrás. A bola no campo de defesa. Vem lá atrás Alisson. Demora para sair. Sai jogando com Luiz Oyamba. A bola voltou no Alisson. Ele bate de perna esquerda. Levanta no campo de ataque para ninguém. Igor tira, joga para fora, para a linha lateral, é arremesso, vai acabar, apita o árbitro, termina o jogo, vitória do Juventude, 3 para o Juventude, 1 para Macaca. Gol da Ponte Preta em casa, portanto não adiantou muito, chegou a empatar, estava perdendo por 1-0, empatou de pênalti Matheus Peixoto,
mas não adiantou porque o Juventude marcou mais 2 e termina assim. Juventude 3, Ponte Preta 1 e vem aí. Jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Você vê que é o respeito, né, o Lupe? Você vê que no pênalti o Cajá não quis cobrar, né? Deixou para João Paulo Silva, porque quem cobra pênalti no Juventude é o Cajá. Oi, Lupe! E tinha o Wagner também, que ainda estava em campo, né? Gustavo Bochecha, autor do segundo gol, fala da vitória do Juventude. Gol, né? Tenho aperfeiçoado em chegar na área ali. Mais uma vez foi abençoado, mas o mais importante é a vitória, os 3 pontos e a gente entrar no G4 aí. Esse resultado tira a Ponte Preta, né, do G4, depois você pode até confirmar, mas era um confronto direto, Juventude entra, a Ponte Preta sai e agora vai enfrentar o Guarani na próxima rodada no duelo que acontece também no Moisés Lucarelli. Autor do gol da Ponte, Matheus Peixoto, fala a respeito dessa derrota antes de um jogo tão importante. E se ele vai falar também daquele segundo gol, onde ele cobrou uma falta totalmente ali, sem direção e que ocasionou o segundo gol do Juventude. Um grande primeiro tempo, a gente sabia que ia ter uma cobrança muito grande, então a gente teve chances claras de gol e acabou não fazendo gol. Eles vieram com uma proposta de sair no contra-ataque, né? Acabaram fazendo gol e a gente voltou para o segundo tempo com a mesma pegada, empatamos o jogo ali e depois tive a infelicidade ali, eu fui tentar sair jogando rápido com a Podia, acabei batendo a falta, o vento levou a bola para o lado contrário e eles acabaram fazendo gol. Mas a gente tem que levantar a cabeça, como você falou, já tem um jogo difícil na terça-feira, é o derby, um jogo que mexe com a cidade e eu tenho certeza que a gente está preparado, a gente vai em busca da vitória, nosso grupo é muito forte, teve essa saída agora do Brigatti, né? Mas a gente já ficou sabendo que o Marcelo está chegando, então a gente conta com ele, o grupo já ficou sabendo, já vai abraçar ele da melhor forma possível, é um cara vitorioso que chega para somar, então eu creio que a gente chega muito forte nesse derby, né? É um jogo que vai mexer com todo mundo, então a gente precisa da vitória. Falou de tudo um pouquinho, né, Edu? Falou do gol, falou da falha, falou do Marcelo Oliveira, falou do derby. O Matheus Peixoto, que marcou o gol de honra da Macaca, que agora é a 5ª colocada com 21 pontos, fora do G4, o próximo compromisso, derby, o clássico contra o Guarani. E no fundo já deu para sentir ali a pressão através dos fogos que foram soltados pela torcida da Ponte, né, Edu? Olha, acabou o Grêmio Internacional, foi 1-1, Grêmio 1, Inter 1, acabou, hein? Palmeiras 2, Ceará 1, 21 horas, Red Bull, Bragantino e Corinthians. Na Série B, pela manhã, América 0, Guarani 0. Os jogos da tarde, Náutico 0, Confiança 1. Brasil de Pelotas 0, Chapecoense 1. Sampaio Correia 1, CSA 0. E 22 horas tem Cuiabá e Cruzeiro. Aqui 3-1 para o Juventude. A Ponte sai do G4, Juventude é o 3º. O Paraná é o 4º, ambos com 22 pontos. A Ponte é a 5ª colocada com 21. Quem comanda é o Cuiabá, que vai jogar, tem 25. Chapecoense ganhou hoje. Chapecoense segundo com 22. O Guarani é o penúltimo colocado com 11 pontos ganhos. Vamos aos nossos analistas. Ponte 1, Juventude 3. Primeiro tempo, gol do Igor a 24 minutos, gol de entrada. E no primeiro tempo, 4 defesas do goleiro aí, o Marcelo Carné. Segundo tempo, 8 minutos, pênalti em Bruno Rodrigues. O Matheus Peixoto cobrou, empatou 1-1. A 21, o Gustavo Bochecha faz o segundo gol do Juventude. Uma falha que começa com o próprio Matheus Peixoto, que ele acabou de confessar. E depois, deixa eu ver o que mais aqui. Olha, o Cajá bateu uma falta 33, raspou, hein? Raspou. Aí o Apodi faz pênalti, a bola bate na mão dele. O João Paulo Silva, que subiu com a Ponte 2011, cobrou e fez 3-1. E o Apodi perdeu um gol aos 44, cruzamento do Hernanes. Pra fora, raspou. Oi, CH, comente. Eu queria interpretar de uma outra maneira, ou entender, né? Ou talvez eu esteja surdo. Porque não é possível. O jogador sai de campo, ele fala lá, confessou o gol, fala da partida, primeiro tempo bom. Aí ele declara o seguinte: nós estamos chegando forte pro derby. Perdeu de 3 do Cruzeiro tomando show e hoje tomou 3 em casa. Tá chegando forte. Tá bom. É o seguinte, primeiro tempo bom da Ponte, só que não teve competência para fazer o gol. Veio o segundo tempo, fez o gol rápido e parou de jogar.
Aí veio o acidente. Depois daquele lance, que a bola atravessou na defesa, que segundo ele também, outra pérola, né, do seu Peixoto, o vento atrapalhou. A culpa é do vento agora. Aí veio o segundo gol, a Ponte, além de não estar jogando, ter parado depois do gol de empate, ficou nervosa. Aí as coisas começaram a degringolar. O time não marcava, não armava, os jogadores com a bola queimando no pé, aí não saiu absolutamente mais nada. Mais nada. A Ponte arrefeceu, se desorganizou, aí ficou muito difícil. E para colocar uma cereja no bolo, né, da noite, da tremenda falta de sorte e competência da Ponte, naquele lance da linha de fundo, 2-1 ainda dá tempo de se empatar, né? O Apodi dá o carrinho e levanta os braços e a bola pega na mão dele, não tem jeito, pênalti. Aí depois do terceiro gol, Edu, não teve mais jogo. Mais uma vez a Ponte perde para ela mesma. Ela tomou o primeiro gol, falha do Ivan, falha do Hernanes e falha do Alisson. Segundo gol, Peixoto deu de presente. Na contracarga, o Juventude fez o segundo gol, que também teve falha do Alisson e também do Dauan, que o cara, o Bochecha que bate na bola, ele tá olhando pra bola e o Bochecha vem por trás do Dauan e dá uma chapa na bola, faz o segundo gol. E o terceiro gol foi um pênalti bobo do Apodi, mas aconteceu. Então a Ponte deu de presente 3 gols. Agora, o mais grave de tudo, além de perder em casa, é em 2 partidas tomar 6 gols. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E o que está claro de fora pra gente é que o seu Alisson, o seu Hernanes não tem condição de jogar na Ponte. Ou a Ponte toma uma providência, agradece os serviços prestados, vai no mercado e contrata, deixa o Lazzaroni jogar, não é? Eu duvido que o Lazzaroni teria sido pior do que foi o Hernanes. O Alisson podia ter colocado o menino Léo, podia ter colocado o Bruno Reis. Não põe mais o rapaz para jogar. O que aconteceu em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, foi uma catástrofe. É ruim até para o próprio atleta continuar jogando sequentemente. Então a Ponte perde pelos seus próprios erros, que a gente já sabe o roteiro da situação. Está se repetindo desde os tempos do Brigatti, individualmente falando, cada jogador que a gente está criticando aqui. Não é novidade para ninguém. Não é novidade para ninguém. Eu lamento muito. Mas o seu Fabinho Moreno acabou entrando na mesma vala comum que o seu Brigatti. As escolhas, ele não tem muita culpa do que aconteceu no primeiro tempo, porque a imprecisão da Ponte foi tremenda. Pelo volume, foram 4 chances, né, Edu? Claras. 4 no primeiro tempo, claras, que o goleiro salvou. Poxa, um golzinho só, né? Dá uma caprichada um pouco mais. É falta de competência também. O goleiro foi bem, mas, coloca a bola para dentro do gol. Isso faz falta. Fez o mais difícil, voltou, pressionou, empatou. Aí parou de jogar e deu de presente 2 gols. Aí fica difícil, né, Edu? A vitória não dá para contestar, não. O Juventude foi cirúrgico contra a Ponte. A Ponte teve volume? Teve. Só que a competência é bola dentro da rede. E a Ponte não teve competência hoje, mais uma vez, né? Oi, Gleger, 3-1 Juventude. O primeiro tempo da Ponte realmente foi muito bom. Teve criação, a gente viu uma evolução, né? Criou, teve algumas oportunidades, algumas chances. Mas o CH tá correto, né, Edu? Tem que pôr a bola na rede. Independente, o goleiro foi bem, pegou algumas bolas. Teve um lance que o goleiro Marcelo Carné faz a defesa e a bola sobra limpinha pro Matheus Peixoto. E aí ele bate, né? Chutou por chutar, né? E aí o zagueiro... que eu acho que foi o menino que fez o gol lá, o Bochecha, consegue fazer o corte. Então a Ponte, e aí volta para o segundo tempo, né? Ele fez uma mudança tática ali, a Ponte volta melhor, consegue empatar o jogo, e aí num erro individual do seu Matheus Peixoto e também do seu Alisson, meu amigo, zagueiro, como é que você vai dar uma liberdade dessa para o Dalberto dentro da área? A gente percebeu ali que sabe qual que é o problema, Edu? É que o jogador, esses jogadores de hoje em dia não entendem que, você tem que entrar, você tem que ler o perfil. Eu vou marcar o centroavante, né? Quem está jogando aqui é o Dalberto. Então você já vê, com 5 minutos de jogo, você já sentiu qual que é a característica do cara. Ele gosta de encostar, né? Ele gosta de sair, toda hora que ele domina ele sai para o lado direito, não, toda hora que ele domina ele sai para o lado esquerdo. Esse cara é bom por cima, ele vem bem de cabeça. Então você tem que fazer uma leitura do jogo.
né? Todos nós vimos aqui o Dalberto protegendo, fazendo o pivô ali. Pô, então tenta uma antecipação, não dá tanta liberdade para o cara. Tudo bem que o Dauan teria que acompanhar o Bochecha que fez o gol, mas, pô, o cara não pode ter uma liberdade como teve o Dalberto no segundo gol. E aí eu acho que foi o ponto primordial. A Ponte toma o segundo gol e aí o emocional vai lá embaixo, né? O emocional da Ponte acabou por ali. Aí a Ponte não consegue fazer mais nenhuma jogada de ataque, né? As substituições que o Fabinho fez, tentando uma estratégia diferente, não deram certo. Na minha opinião, todos que entraram muito mal na partida. Não conseguiram evoluir. O Camilo tentando ali uma jogada ou outra. O Camilo que é um jogador de qualidade, mas também não dá para cobrar muito, porque joga num setor muito povoado, e a gente sentia o time do Juventude muito bem postado, né? Time organizado, pô. Ganhou o jogo hoje, está no G4. Então, tudo bem, o jogo difícil, complicado, mas a Ponte teve o jogo nas mãos. Teve o jogo nas mãos no primeiro tempo, para empatar e até mesmo virar no próprio primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, volta jogando bem, empata o jogo, né? Arma uma estratégia ali para tentar surpreender o adversário, para tentar furar as linhas, né? Ou você baixa um pouquinho suas linhas para tentar uma bola de contra-ataque para fazer o segundo gol, e aí a Ponte dá o segundo gol para o Juventude, e aí o terceiro gol foi uma questão de detalhe ali. O Apodi tentou, né, fechar o cruzamento, a bola bateu na mão dele, pênalti claro, indiscutível, e o João Paulo foi lá e botou a bola na rede. Mas eu acho, não sei, viu, Edu, às vezes eu dizia isso, inclusive, acho que hoje na transmissão do jogo do Guarani, perguntado aí pela saída do João Brigatti, eu não me lembro, e eu dizia, o jogador, ele gosta de ter, sabe, é importante você ter um ponto de referência lá no banco, de você ter o treinador lá, né? A Ponte perdeu o treinador ontem. Aliás, eu não sei aqui, o Lupe pode trazer a informação, mas acho que os caras já estavam até no hotel concentrado. Aí vem a notícia, o Brigatti está fora. E um jogo importante, um jogo importantíssimo contra o Juventude. Ah, mas o João Brigatti tinha problemas aí no vestiário, né? Por isso que a Ponte não jogava bem. E agora? Qual que é a desculpa? O João foi demitido. E nós vimos os mesmos erros que a Ponte cometeu em Belo Horizonte, que a Ponte cometeu naquele jogo contra o Confiança, que eu dizia, olha, a Ponte não pode correr esses riscos. Tomou o gol, o primeiro gol do Confiança, Confiança. Depois quase toma o segundo, mas aí equilibra o jogo, vai lá e consegue virar, porque o time do Confiança é limitadíssimo. Aí pega um time bom tecnicamente, um time que é bem treinado, né, um time que é bem organizado, aí é difícil. Aí as coisas não acontecem. Então, eu quero ver qual que vai ser a desculpa agora. Tudo bem, contrataram aí o Marcelo, beleza, legal, mas a Ponte realmente deu mostras de que o emocional está lá embaixo, não dá para tomar um gol jogando em casa, tomar o segundo gol da forma que tomou, e aí você abala o seu emocional e você vai lá e toma o terceiro. Não dá, Edu. Então é preocupante e eu espero que seja tomada uma medida rápida, porque vem um jogo pesado, né, que é o maior clássico aí da cidade, o maior clássico do Brasil, na minha opinião, e o time da Ponte realmente está fragilizado. 2 jogos, 6 gols, não dá para admitir isso, Edu. Meus amigos, estamos encerrando a nossa transmissão no Facebook e no YouTube, tanto no YouTube quanto no Face, Rádio Bandeirantes Campinas, o nosso muito obrigado e fica o nosso convite. Na próxima terça-feira, mais um derby campineiro, majestoso, Ponte Guarani. E vocês, por gentileza, podem nos acompanhar. Contamos com a sua audiência, com o seu carinho. Nosso muito obrigado. Continuamos agora no AM 1170 e também no site Bandmulti e no Face também, no Band Mais. Porque vem aí o jogo aberto, o craque do jogo, a defesa do jogo. Nós temos aqui o gabarito do jogo. Essas e muito mais com toda a nossa grande equipe. Muito bem, a Ponte perde 3-1 no majestoso do Juventude e sai do G4. Ô, macaca safada! Futebol é com a Bandeirantes. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Bandeirantes.
Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou? Trincou? Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's.